Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. E eu sou o Cleiton Quintino. Se você quer empreender ou deixar de ser CLT disfarçado de empreendedor, você está no lugar certo. A Store vai te ajudar nesse processo para você alcançar o seu sucesso, seja lá o que isso signifique para você, pois sucesso é teu objetivo realizado. Acompanhe-nos no YouTube e nas principais plataformas de áudio como Store Talks ou no Instagram como store.empreenda. Novos episódios todas as quintas-feiras às 7 horas da manhã. Já que você está aqui, não custa nada deixar o seu joinha. Curta, compartilhe e deixa um elogio, uma crítica, uma sugestão. Compartilha também com o teu amigo que precisa ver uma história motivadora e que está nessa jornada de empreender. Se sua empresa está com dificuldades em aumentar suas vendas, pois seu produto possui alto valor agregado, fica ligado que esse episódio de hoje vai agregar muito valor para a sua empresa. Hoje estamos aqui com Priscila e Jéssica da Via Educa, empresa especializada que vai te ajudar a vender valor e parar de brigar por preço. Priscila, Jéssica, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vir bater esse papo, compartilhar um pouco da história de vocês. A gente que agradece, né? Já é uma oportunidade de uma troca muito rica e acho que a gente vai se divertir também. Tem boas histórias, né? Temos com boas certeza. É uma coisa que eu garanto é diversão. Risada não falta. Não. Porque falar de empreendedorismo também às vezes é maçante, né? Então ter um pouco de descontração ajuda. Não, e todo empreendedor é sempre uma história engraçada. Os parafusos menos. Tem muitos parafusos e muitas histórias, vamos falar a verdade. Prender parafuso na mesma, não dá, né? Não é fácil, não. Mas como que começou a Via Educa? Ela já foi um projeto que vocês duas já se conheciam? É algo meio lá de trás? Qual que foi a jornada até chegar na Via Educa? É mais ou menos um pouco disso tudo que você falou, mas eu trabalhei na maior escola de venda da América Latina, tive resultados muito legais lá, e em um determinado momento eles foram para o digital. E praticamente a abertura em Piracicaba dessa escola, né, do que tinha de produto para ser vendido pela escola, foi feito sem R$1 investido em marketing, foi no braço que a gente fala. E nesse processo de construção, eu me aproximei muito dos clientes e via muito valor no pós-venda, no acompanhamento. Então, por ser uma escola, eram aulas periódicas, quinzenais no caso, entre uma aula e outra eu visitava cada cliente, eu entendia cada cenário e aprendi muito com isso. Quando a escola virou digital, aí eu decidi que eu ia ficar e que eu ia preferir seguir o que eu vinha fazendo, mas eu não tinha muita clareza do que é que eu ia fazer. Eu só saí e falei, vou viver. E aí teve um cliente meu da época, ele me ligou e falou, quero falar contigo. Eu falei, não estou mais na empresa. E aí ele falou, mas é com você que eu quero falar. Não é com a empresa. E ele me fez a seguinte proposta, ou você trabalha aqui pra mim, ou você me dá consultoria. Aquilo virou uma chave e eu falei, consultoria, Google. Quanto custa? Como que cobra? Sabe? Como foi literalmente dentro do carro, saí, ele falou, me passa uma proposta até a tarde, e aí eu montei uma proposta. Eu falei pra ele, esse preço é do Google, eu não sei quanto vale, e ali começou um processo onde eu fui vendo o valor da troca, que é o que o digital não me possibilitaria. Eu aprendo muito com as histórias, é incrível, a gente fala mais disso. Aí eu fiquei por 3 anos, até que eu fui dar consultoria em uma empresa que a Jéssica trabalhava. Nós ficamos em consultoria por 1 ano juntas. Mais ou menos. E a Jéssica, vale até a pena ouvir, porque a Via surgiu disso, sim, né, Jéssica? Nada a ver com empreender, com venda, ela veio... O tradicional. Não. A história é completamente diferente, né? Eu sou formada em Ciências Contábeis e Gestão de Pessoas e trabalhei em grandes empresas aqui na região. Foi quando eu migrei para uma indústria de pequeno para médio porte. Eu tive meu primeiro contato com o departamento comercial. E ali o administrativo ficava junto, na mesma sala com a equipe comercial. E eu comecei a prestar atenção de como é que era a abordagem, como é que, né, a comunicação. E eu sempre tive uma disposição em ajudar o outro muito grande. E eu comecei a prestar atenção e falei, poxa, isso é interessante, porque até então, para quem tem 2 faculdades, se tornar vendedora era uma quebra de paradigma muito forte, né? E vendedor pra mim e sempre foi aquela pessoa. Né? Parece que sobrou, né? Não deu. Sou vendedor. Exatamente. Porque eu tinha aquela impressão de que vendedor é aquele cara chato, é aquele cara que te empurra as coisas, sabe, que te força. Mente, né? Tanta coisa. Sabe, o cara que enrola. Isso. E daí eu falei, nossa, e agora? O que eu faço? E foi um período muito interessante, porque eu tinha acabado de ter minha filha, então eu tava numa vida pessoal muito louca. E eu falei,
eu tô aqui no administrativo, já tinha feito uma revolução ali dentro, eu tinha migrado muita coisa dentro do administrativo, falei, eu quero mais. E eles estavam ampliando ali os vendedores, eu vi o pessoal, né, fazendo entrevista, eu falei, escute, eu queria participar do processo de seleção. Aí foi um choque até pra diretoria. Eu conheço a Priscila já faz uns 15 anos, mas eu não conhecia a Priscila profissional, né? Então a gente conversava de oi, tchau, mas até então nunca tive nenhum tipo Em de eventos contato. de família que a gente tem em comum, então eu sempre via a Jéssica e às vezes conversava muito superficial. Foi no trabalho que a gente se aproximou mesmo, né? Exato. E foi quando a gente resolveu fazer um teste ou um comercial. Eu falei, fiquei um período, metade do expediente eu era administrativo e metade eu era comercial. E me deram um trabalho de provação. Então, você vai pegar essa listagem aqui, que cotaram, ninguém... Sabe aquilo que sobra? A lista que, assim... Ninguém é só o fim. Exato. É só o Ali lista fria, congelada. Congelada. Nossa, ela veio pra mim assim e falou, olha o que me deram. Não sei nem quanto tinha, mas era muito coisa. Eu falei, realmente, Falei, olha, vamos passar por um treinamento prático aí, vamos. É um teste de fogo, né? Nesse meio tempo, a Priscila iniciou um trabalho ali na equipe comercial e eu entrei. Eu falo que eu era uma folha em branco, com muita disposição de aprender e aplicar. Bom, se tem uma metodologia, isso aqui dá resultado, eu quero saber se isso aqui de fato dá resultado. Eu tenho uma parte analítica muito forte, então... Sim. Se ela tá falando que funciona, vamos ver se isso aqui funciona. E nesse trabalho de lista congelada, eu consegui converter 3 vendas, e ali era uma venda de alto valor agregado. Eu identifiquei, por exemplo, propostas que foram feitas de maneira equivocada. Então, foi perdido um negócio porque o equipamento estava completamente fora a necessidade do cliente. E eu tinha uma coisa, lembra da disposição e ajudar que eu sempre disse? Eu falei, um pouquinho, deixa eu entender, para que você vai usar isso? E daí eu consegui, então eu tinha esse interesse genuíno em ajudar e em fazer perguntas e entender se de fato aquilo que ele estava pedindo era o que ele precisava, né? E acho que teve um ponto muito legal nisso, e eu acho que isso serve para o empreendedor, como, lógico, a experiência é só aquilo que a gente passou, mas eu acho que vale ouvir a troca, porque a Jéssica veio muito aberta ao aprendizado, ela não tinha conhecimento técnico e era uma venda Sem os técnica. preconceitos do trabalho de venda. E ela veio, como ela disse, uma folha em branco com alta disposição em aprender e testar. Assim, a gente sempre fala assim, tem 2 formas de testar algo. Uma para provar que não dá certo e outra para ver se dá certo. E de qualquer forma, a gente vai O aprendizado vai ter ser razão. É válido. Porque quando alguém vai testar alguma coisa sem vontade, aquilo não vai dar certo. E a Jéssica veio, e eu me lembro, né, que eu acho que isso vale muito para empreender. A vontade era dela. Uma das primeiras conversas que a gente teve foi: por que você está saindo do financeiro, com fixo, com tudo certo, para se aventurar com doido no comercial? A gente virou o mês, virou o período, a gente volta do zero, a gente não tem cabimento uma pessoa. E aí foi que a gente foi trocando ideia, fomos identificando o que você quer, por que você quer. E isso foi muito mais um trabalho dela. Eu colocava uma sementinha, Sim, ela ia lá só e destrinchava. E ela ia auxiliando no força. processo. Aí um dia ela falou assim, porque eu quero ter uma remuneração onde fique variável. Eu falei, tá, para fazer o que com isso? Deu tela azul assim, ó. Então, depois a gente conversa. Deixa eu pensar. Vai lá, ver o que você quer fazer com esse dinheiro, porque o que vai sustentar os desafios para levantar esse dinheiro é a sua decisão do que você vai fazer com Voltam sempre no propósito, né? E o motivo da ação, né? Eu sempre gostei muito de estudar, e tinha o preconceito de vendedor, aquele cara enrolão, e falei, poxa, isso me abre tantas possibilidades, e realmente no comercial eu conheci tanta coisa diferente, tanta possibilidade, e então isso eu falo que foi um divisor de águas, não só para a Jéssica profissional, mas a Jéssica como pessoal, né? Porque o processo ele se replica não só na profissional, mas na minha vida pessoal. Isso mudou a forma como eu crio a minha filha, isso mudou a minha abordagem com o meu marido, com meus familiares. Então, existe uma Jéssica antes do comercial, e estava tudo bem com ela, mas existe uma outra Jéssica, acho que depois do comercial, né? E nesse meio tempo, eu fui muito além de tudo aquilo que era proposto, né? Eu fui entender que, poxa, dá para estudar a venda? Porque até então era aquele preconceito de que vendedor é aquele cara enrolão. Eu tenho que estudar pessoas e entender que se eu entender o outro e me comunicar a linguagem do outro, ele vai me ouvir, ele vai me respeitar e eu vou conseguir ajudá-lo. E eu acho que o que muda também muito a ótica é eu não estou vendendo, eu estou ajudando alguém. E isso fez muito sentido para mim.
Perde nisso, perde a vergonha, perde, né? Eu acho que a técnica na venda, ela é exatamente como você comentou, ela ajuda de tantas formas na comunicação, em evitar discussões ou em alinhar a comunicação, não precisa discutir no trabalho, não que não aconteça, mas com bem menos frequência. Eu me lembro que, quanto tempo passou? 1 ano e pouco que você me ligou e falou, tô saindo? Acho que foi 1 ano e meio, quase 2 anos, né? Um dia ela me liga, você falou com você, eu tô saindo, se você tiver algum lugar pra me indicar. Eu vi que ela fez na área comercial, poxa, 3 vendas de alto valor agregado, técnico, Um negócio que não era pra sair nada. Aquilo era um cemitério, sabe? Fora o restante de oportunidade mesmo que ela trabalhou e concretizou, desafios que ela se dispôs a enfrentar. A evolução dela. Exato. Aí eu fiquei com aquilo, beleza, me dá teu currículo e tal. Aí fui pensar também. Falei, já, eu faço isso, gosto do que eu faço, me vejo muito, a gente é muito diferente, assim, de jeito, mas me vejo muito na mudança que eu senti um dia com a ajuda de alguém, eu vejo muito disso em você, né, de você aproveitar uma ajuda. E aí, se você quiser, aí começou a vir, até a gente descobrir um nome, porque até então era eu mesma, eu prendendo. Sabe? Eu empreendedor. Isso. Aí vamos pensar no nome, cria um site, cria processos de captação em 2, é outra coisa, muda custo fixo, muda todo o cenário. Então acho que foi uma construção de quase 2 anos antes de afinidade. Outro dia, um cliente nosso, tinha 50 numa sala, assim, tudo vendedor. Por que vocês duas estão diferentes, vocês se dão bem, né? É justamente por isso. Falei, olha, a gente tem uma coisa, é valor. Eu sei muito bem, tudo isso que ela relata de cai por terra, de em vendas ter que mentir, ter que enganar, ter que ludibriar, isso eu acho que é o que a gente tem em comum. Trocar ideia e falar, deixa eu ver, o que você precisa? Você precisa disso? Posso entender se é isso mesmo que você precisa? Eu posso ter outras opções melhores. Vamos pensar junto? É o ajudar. Vai ter uns rebeldes pro meio, uns clientes que são... Aí, se ele é rebelde para querer alinhar a melhor compra, imagina numa negociação, ele não quer nem me ouvir. Não quer nem te ouvir. Né? Ele vai para preço e se eu não sou o mais barato... Também não é aquilo que você está buscando, né? Não. E não é fácil negar uma venda. Quando você sabe que não é para você ter peito de ir lá e falar, olha, fiz todo o trabalho investigativo e realmente eu acho que a melhor opção para você não sou eu. Na hora, se a gente olhar para o momento, é uma perda, talvez, mas isso gera frutos impensáveis. É muito grande. De o cara volta e fala, viu, o que você fez por mim lá, eu não esqueço, hoje eu tô com essa questão aqui pra... A gente fala bastante. Mas essa é a ideia, assim, a gente precisa trabalhar. E acho que o que fez a diferença, porque você pode pegar ferramenta e técnica na internet, né? Mas o que fez a diferença para mim foi o suporte e eu ter com quem contar. Então, às vezes eu tinha uma metodologia, eu ia lá, aplicava e falava, isso aqui não tá funcionando, vamos pensar junto. Me ligava indignada, escuta, vamos você pensar junto, você né? falou isso aqui, calma. Eu vou aí, vamos entender o que é que você falou, como é que você falou. Tá? E acho que isso é um dos maiores desafios que a gente encontra hoje nas equipes comerciais, não ter com quem contar. Porque eu tive esse suporte e isso fez com que eu saísse de um CLT, apesar de já ter migrado, né, de um fixo para uma remuneração variável, mas ainda assim sair para empreender, mas eu ter com quem contar, né? Nós vamos pensar junto, nós estamos empreendendo juntas, então a gente vai fazer, não tem opção, a gente vai fazer isso aqui dar certo. Eu brinco que empreender é um casamento, né? Que também é um processo assim, de comunicação constante. Constante. A gente fala que de quinta-feira é o nosso dia de plantão, né? A gente fica cerca de 13 a 14 horas juntas. A gente sai 6 da manhã e tem dia que chega 8 horas da noite. Caramba. Então a gente faz 3, 4 cidades, dependendo, né, da semana. Por na ponta do lápis eu passo mais tempo com ela do que com a minha própria família. Mas é o mais interessante, que é sempre muito enriquecedor. Então a gente vai, pega a pista, a gente vai ouvindo podcast, a gente vai conversando sobre o cliente, a gente vai trazendo ideias. Conversando sobre o que a gente está estudando, porque sempre ela está estudando um tema, eu estou estudando sobre outro e a gente vem trazendo informações. Então sempre, a gente não para de falar, né? Porque... Acho que aqui tá uma boa amostra, inclusive. Continua. Nosso propósito, no do Felipe, é ganhar dinheiro ouvindo as histórias das pessoas. Olha isso. Que legal. Vai ser fantástico. E eu imagino que é muita história boa, né? É fantástico. Bom, a gente já tá... Eu não sei qual que é o número dessa gravação em si, né? Mas essa semana que a gente está gravando vai ao ar o episódio 59.
Desses 59, acho que uns 35, 40 são com convidados. São 35 pessoas totalmente diferentes. Assim, a história é muito diferente, mas muito Mas ao mesmo parecida. tempo muito Olha igual. só. Porque A dificuldade do começo, A o disposição em processo. isso que vocês estão falando, essa troca com sócio, a gente escuta de não deu certo porque o outro não trocava legal, tinha um conflito ali, aí um queria ir para um lado, outro para o outro, e aí começa muito casamento. Eu brinco assim muito com a metáfora do casamento. O que eu gosto muito na nossa parceria é em relação a poder falar. Se eu não concordar, eu posso falar. Se eu não achar legal, eu posso falar. E o falar é acolhido, não é retalhado. Sim. Mas você não viu, não é nem defendido. Não. Nunca ouvi você falar, você não viu o meu lado? Ou, não. Ok, vou pensar e a gente conversa. Então, falando por mim, né? Não, é isso mesmo, sempre foi. Se eu falar do meu lado, eu fiquei preocupada. Agora não é mais. Do seu lado. E do seu lado realmente é assim, né? Eu achei, cara. Não é? Mas a gente conversa muito, né, gente? É legal que essas viagens viram reuniões semanais também, né? É uma hora trocando ideia. Mais produtivo, às vezes, do que tá parado numa mesa. Assim. E sempre após as reuniões, né? Como é que foi? O que é que você achou? O que é que foi legal? O que que não foi legal? Olha, eu anotei isso aqui, o que você viu? Porque nós temos perspectivas diferentes numa mesma reunião, né? Então ela tem um olhar, eu tenho outro. Olha, em alguns momentos não ficou claro, por isso que eu entrei nesse formato e com essa comunicação. Porque às vezes a linha de raciocínio da Priscila é uma e do João é outra. Então às vezes a gente precisa fazer essa tradução no meio de um treinamento, de uma comunicação. Então a gente sempre faz essa troca, essa leitura, né? De como foi, se a equipe conseguiu absorver. Às vezes a gente faz toda a parte de leitura corporal, tem gente que tá extremamente fechada. A gente fala, eu vou cutucar porque esse aqui tá muito fechado, vamos lá ver o que vai acontecer. Então, a gente sempre faz essa troca até para melhorar, né? O que foi legal, o que não foi bom. Então, a próxima a gente pode fazer nesse outro formato. Vamos pensar? E eu acho que até como um casamento, né? Você tem que ter muita vontade de fazer isso dar certo, né? Entender que não é perfeito, nem sempre. E não é, a gente já sofre junto, né? A gente também tem o lado, né? De cliente nosso passar por dificuldade de saúde. A gente já viu gente enfrentar cada coisa que você fala assim, cara, e o cara tá ali, né? E ele tá recorrendo a mim, que entrei para falar de venda, como um apoio. Qual a proporção que toma? Qual é o nível de respeito que eu tenho que ter com o meu cliente, primeiramente como ser humano, porque isso acontece, né? Sim. Não, às vezes vem contar coisas, você fala, meu Deus, vontade, eu não quero entrar nesse. Quase. Mas a gente ganha muitos amigos também. E assim, relacionamento é isso, o negócio é isso. A gente gosta muito da ideia do negócio, vocês comentaram do digital. O digital tem uma escalabilidade absurda. Isso. Mas não tem possibilidade nenhuma. Mas é frio pra caramba, né? Tipo, você pode ver que eu acompanho muito esse pessoal do mercado digital, eles falam, eu sei que às vezes eu tenho um produto legal, produto bom, mas eu sei que se me compram 100, 40 não faz, que é diferente a dinâmica, né? O digital ele exige uma disciplina que a maioria do Brasil autodisciplina. Autodisciplina não tem. Não tem alguém puxando você ali, né? E no nosso caso, tem muito espaço, a gente abre espaço, né, para a pessoa falar. O que tá pegando, né? Conversamos com uma pessoa outro dia, né, passando essa situação na minha casa. E aí a gente faz até um intermédio, às vezes. Eu vou para a diretoria e falo, dá um tempinho aqui, porque aqui precisa de acolhimento agora. Se apertar, você vai perder uma pessoa muito boa. Não dá um tempinho, 20 dias. É muito para a área comercial, mas eu ganho disso depois, eu acredito. E eu trago porque eu acredito. Então, quantas pessoas, né, são perdidas? Porque, na verdade, quem está na gestão, muitas vezes é o melhor vendedor da área comercial. O melhor vendedor é o gerente. Que não é. E não gerencia, e não tem gerente. Você comentou, a gente chama essa Normalmente é o que acontece. Não, mas isso é natural, né? Porque quando eu montei o escritório de contabilidade, eu tinha uma continha de padaria muito boa lá. Eu vou pegar 20 clientes aqui, em um ano, uma média ali de R$1.000, Nossa, vou ganhar muito bem. E aí eu descobri que eu tinha que vender, né? E aí você fala, porra, e agora como que eu chego no pessoal? Você não aprende isso na faculdade, principalmente você veio de contabilidade também, mas em faculdade nenhuma ensina vendas Não, de forma... eu fiz negócios internacionais. Nada de vender. Não aprendi a vender. Formar, follow-up, cotação. É só, na verdade, o trâmite burocrático da importação e da exportação. Então eu meio que fui achando que era uma Aprendeu a fazer coisa. radar. Fiz 4 anos de faculdade para perceber que não era o que eu queria. Pra fazer radar. Fazer radar. É difícil. Mas bem isso. não tem faculdade de vendas. Não. Não tem.
A gente brinca muito aqui que o ensino médio tinha que ter política básica, direito básico, contabilidade básica, educação financeira. Todo o ensino médio. Então, todo garoto com 18 anos tinha que sair sabendo disso. E toda a faculdade tinha que entrar. Primeiro vocês vão aprender a vender, depois vocês aprendem engenharia, qualquer setor. Tem uma hora você precisa vender. E aí quando eu saí, eu falei, putz, eu não sei vender. Só que aí eu tava sozinho, não tinha... não tem como pagar um vendedor. Aí eu vou aprender a vender. Aí você começa a estudar. Quando eu ficar o melhor vendedor de contabilidade, eu vou ter que contratar um cara e aí eu vou ter que subir pra gestão e aí me ferrou de novo na frente de novo. Então, meu propósito é contratar contadores. Eu sei fiscalizar o contador, mas eu não consigo treinar ele para vendas. E, às vezes, o contador não tem essa disposição. No seu caso, é muito raro. Assim, porque eu converso com contadores, a maioria não Normalmente, o contador, ele quer realmente ficar no escritório fechadinho. Fechadinho. E eu converso com outros e falo assim, não, Cleiton, você visita teu cliente, você pede indicação. Não, eu fico aqui. Aí, se eles precisarem, me liga, a indicação só. Uma indicação, assim, é muito da boa vontade da carteira que ele já tem. Só se for espontâneo. Só se for muito espontâneo, ele não chega nada. Sabe o que é curioso? A gente foi dando um formato que hoje o nosso cliente geralmente é técnico, engenheiro em boa parte, porque o cara ele acaba caindo na área comercial, porque é ele quem sabe falar tecnicamente. E aí ele tem um linguajar técnico muito bom, só que ele não faz a tradução técnico-comercial. Eu falo muito isso com as pessoas, falamos até com um parceiro nosso. E você falou do contador. O que eu acho que a Jéssica é um exemplo muito legal é o que a técnica pode fazer, porque eu vou falar por experiência própria. Os melhores vendedores que eu vi, eu tenho outros, mas os melhores vendedores que eu conheci na minha vida profissional, eles são analíticos, são pessoas reservadas. Por quê? Eu acho, minha teoria é que seguem totalmente uma orientação. No caso da Jéssica, ela não se amarrava, né? Até a gente brinca assim com o cliente, um roteiro de venda, algo assim, não é para te amarrar, é para te nortear. Então a Jéssica, ela entendia como se eu pegar um mapa. Ela entende daqui, eu vou daqui para o Rio de Janeiro. Eu entendo a pista, eu entendo as condições, o que eu tenho que fazer. E eu vou. Então eu vejo muito que pode até ser falta de acesso à qualidade de informação. E aí o pessoal vem com aquela premissa, o vendedor tem que ser comunicativo, brincalhão, não tem. Eu vejo muitos resultados legais com pessoas que não são. A gente fala para cliente nosso assim, você aprende tecnicamente a função, as atividades, né, tudo que você aprende na faculdade que você fez. Mas na hora de vender você não tem esse tipo de orientação. Aí eles vão para o YouTube, lá tem como vender algo de uma venda rápida, que no mercado dele de uma venda técnica de longo prazo não faz sentido. Então a gente viu a possibilidade nessa área especificamente de levar um conteúdo de qualidade, porque essas pessoas elas já são, vamos dizer assim, um pouco mais, já tem uma tendência a serem mais, já entender mais o valor do processo, já entender mais o valor da ordenação. Numa venda rápida, quando se tem uma equipe muito comunicativa, é difícil entender o valor da ordenação e do processo. Uma venda longa não é. Então, eu vejo com muito bons olhos e acho que até às vezes falta de... Tem um quebra-cabeça espalhado aqui de 5.000 peças, a gente ajuda a montar. E aí vai fazendo sentido e vai ganhando forma, você fala, tem um caminho. Eu acho que isso é o mais legal da venda técnica, sabe? E um dos desafios é que, normalmente, essa equipe técnica já vem com o preconceito, porque vê no digital que as pessoas têm uma super comunicação para falar de técnica de venda. E é uma comunicação completamente oposta dele, ou até repele, né? Então a gente sente, muitas vezes, até uma resistência em se abrir, porque ele toma como base o que ele já tem, o que ele já vê no digital. Então, quando a gente... Porque o cara também procurou o canal errado, né? Pois é. É porque, na verdade, Então, não tem no digital isso, né? O meu sócio, se você revirar isso parei aí, pra procurar também. tudo isso aqui, eu acho que 90% disso aqui é livro de vendas. Legal. Ele é engenheiro agrônomo. Eu sei 8 graus de miopia. Mas ele é engenheiro formado e ele caiu na área de vendas também, ele foi aprendendo. E aí ele tá sempre comprando livro de vendas e estudando, até hoje. Aí outro dia eu tava conversando com ele e falei, qual desses livros você recomenda? Ele falou, isso daqui é tudo varejo. Não serve pra nada, né, pra mim. Eu li tudo isso aqui, ó, só varejo. Aí ele falou que achou um, que ele falou, esse é o que eu vou dar pros vendedores aqui da empresa. O nosso produto é muito técnico. Ai, qual que é? Spinselling é fantástico. Aí ele falou, esse, o resto, tudo varejo. Spinselling é muito legal. E tem muito livro que pode ser de uma venda rápida, mas
é possível fazer alguma Adaptação. sim. Tem livros que não são de venda, mas também se aproveita na área de venda, tem muita coisa legal. Sim, tipo, linguagem corporal é um negócio fantástico para vendas. Né? Tem um livro nada a ver com venda, não sei se vocês já leram, mas eu sou apaixonada. É um livro de 1938. Não vi. Agora, recente, chama Mais Esperto que o Diabo. É meu top. Eu já li bastante coisa do Napoleão Hill. Ele já leu Eu acho que gosto tudo do bastante. Napoleão. Esse livro eu acho um dos mais inteligentes, assim, para Sim, uma é época muito. há tanto tempo, Quando né? você faz o recorte. É fantástico. Então, esse pincelinho é legal. Agora, eu realmente acho que tem muita coisa batida. Esse livro tem inclusive tem o pinceling para vendas complexas. Então, ele tem o primeiro e ele lançou o segundo para vendas. A gente já faz parte do nosso rol. O nosso processo, a Legal. metodologia do SPIN, e a gente faz a tradução para o cenário das empresas, né? Porque uma coisa é eu ter a metodologia, outra coisa é eu conseguir aplicar isso dentro de cada cenário. Isso é um abismo, a gente brinca que na prática a teoria é diferente ou não? É isso. Na prática, a teoria não funciona. Na prática, a teoria. Aí tem algumas teses que dizem que tal teoria está furada. Você não consegue pôr ela em prática, ela não é uma teoria válida, né? Mas vocês tinham a Via Educa no sentido de dar treinamento. E aí vocês migraram para consultoria ou foi acontecendo tudo junto? Ou vocês separam esses produtos hoje? A gente faz uma separação de duas formas, né? O treinamento, tudo foi acontecendo. A gente foi dando forma artesanalmente. Aqui funciona, Andando e aqui montando a não. bicicleta. Isso. Isso é legal, isso não. Porque ao mesmo tempo que a gente ia dar um treinamento, era muito mais um bate-papo e uma troca focada no conteúdo do que ir lá e ministrar sabe? E a gente separou de duas formas. O treinamento é para nivelar conhecimento da equipe. Então, eu nivelo um processo de venda técnica, né? A gente passa por ele, só que aplicando. Então, a gente traz a teoria e leva, não é algo que acontece em um encontro ou dois, né? E leva para a prática e toma com eles um retorno de como foi a prática, muito similar ao que foi feito com a Jéssica. Então, o treinamento, ainda tem um desenho de um treinamento, ele é feito com uma investigação, não é algo que a gente chega falando. E tem a estruturação. Ali a gente monta tudo que o departamento comercial precisa, desde sistema, né, um CRM, a parte de processo para recrutamento e seleção, que é meio assim, sentei para contratar o vendedor, ele é legal, ele foi um pouco agradável, fica a cara dele, foi um dia bom, é esse que eu quero. Aí a pessoa contrata uma Ferrari e põe para andar. Muitas vezes é uma Ferrari, às vezes não, mas contrata uma Ferrari e põe para andar num terreno que não sabe. Contrata o Neymar para jogar aqui no 15, que a gente adora o 15. Mas é o Neymar, entendeu? E é o 15, né? E é o 15. Então, a gente Vai jogar sozinho. Ou não vai jogar. Não, coitado. E eu até falo assim, não dá. Eu gostava muito de assistir Ayrton Senna quando eu era. Mas eu não tinha como colocar aquele cara para dar o resultado que ele dava no gol. Então tem que ter estrutura. Essa é a estrutura do departamento comercial. Então toda a parte de recrutamento, né? Às vezes o cara quer, vamos nivelar, o que você precisa? Porque o que ele quer é diferente do que o que ele precisa naquele momento. Isso. E isso serve pra vida, né? Se a gente for pensar, você começa a ver que a pessoa tem Calma, você não está preparado para lá, você está preparado para aqui, por enquanto. Você quer contratar o Neymar, mas o Neymar tem um custo. Né? Ele precisa de uma estrutura para dar um resultado de um Neymar. Daí eu tenho uma estrutura do 15 e um salário do 15. As coisas E as demais peças também não conseguem acompanhar. Não, e aí você gera um monte de conflito, um monte de coisa desnecessária. A gente conversa muito com o empresário e muitos falam assim, hoje em dia mão de obra tá difícil. Aí eu costumo dizer assim, sempre teve. O problema é que você quer contratar o melhor analista por o menor preço. Você quer pagar o salário de um auxiliar para um analista. Aí quando você contrata o auxiliar, você não tá disposto a treinar o auxiliar. E aí você se frustra porque que ele tem o resultado de um analista. E aí você fala, tá muito ruim essa geração. Quando você paga R$2.000. Cara, o que você faz? Contrata estagiário, começa a treinar, não tenho tempo para educar. Então, e aí você fica com você fica nesse ciclo vicioso aí, não sai do lugar. E a gente vê também, às vezes assim, não, eu pago bem se ele der resultado. Se ele vender muito, se ele não tiver uma vida, se ele vender demais, sabe? Se ele trabalhar 14 horas por dia, segunda a segunda, ele vai ter um salário bom. Mas eu acho que tem essa diferença sim, que há uma geração que preza por qualidade de vida. Sim. Então eu posso trabalhar muito, né? Posso, mas eu preciso ter tempo para qualidade. E conflitando com uma geração que foi criada por eu preciso ter resultado, construir um patrimônio e entender é difícil. Né? O mais engraçado é que essa geração que construiu patrimônio é que dá vida confortável para esse não se preocupar tanto com construir um patrimônio.
É muito louco É isso, muito né? legal. Tem um ciclo É. disso, É um ciclo, né? Então, eu acho que tem, né, toda a estrutura de um departamento comercial, quais os indicadores são olhados. Geralmente, o que se olha é quanto eu vendi. Quanto eu vendi em janeiro, quanto eu vendi em fevereiro, ok. Então, olha esse resultado e olha esse o que já passou. Mas como que eu faço para olhar o que está acontecendo? Remunera esse resultado. Aí a gente consegue deturpar resultado. O vendedor segura pedido, ou ele pega um pedido que não é bem um pedido, depois formaliza, mas aí ele leva a comissão, sabe? É. Então, começa ou a gente vê também assim, eu pago uma comissão alta para ele fazer bem pouco, e aí eu reclamo porque ele faz pouco. Mas a gente, né, quase que a gente fala assim, você tá se ouvindo? Vamos repetir essa frase agora, prestando atenção. Fazer uma terapia. Ele iria, Se esforçar pra vender mais. ué, né? Qual é a motivação? Ele pode ganhar 20, 30 mil reais aqui, ele tá feliz com 5, mas quando ele for entrar, você perguntou com quanto ele se sentiria feliz? Não. Ou é você que vai se sentir feliz de ver ele ganhando 20, 30? Ele quer. Ah, mas ele poderia tanto. Ele tem um potencial gigantesco, mas ele não quer. Se ele não quer, ele não vai conseguir nunca. Então, a gente vai vendo assim, né, que às vezes é comunicação, é delicado, a expectativa tá muito distante, né? A gente volta pro store, né? É. Sucesso é ter o objetivo realizado. Sucesso é ter Seja objetivo lá o que realizado. significa. Seja lá o que isso significa. E pra gente ouvir o outro, né? Porque eu vejo que em E não é entrevista- só ouvir, apesar de tudo, aceitar mesmo não concordando. Isso. Não, e hoje em dia isso aí tá difícil. Eu escuto, ou também num cenário como esse, é muito fácil de quando eu escuto aquilo que eu quero ouvir, né, aí eu contrato, a gente vê isso, eu contrato um ótimo potencial, mesmo que eu desconheça o desempenho dele, e pago o potencial dele. Aí ele não desempenha aquele potencial, eu reclamo. Você vai ver como Criou é que foi feito frustração. o recrutamento. Então, a gente acaba colocando, né? A gente fala assim, você não pode olhar só o que foi feito em resultado, porque você pode ser enganado. A gente precisa olhar o que está sendo feito agora, né? Então eu tenho que ter um sistema que comporte. A gente acaba sendo contratada só para implantar software de automatização da captação, porque caiu no esquecimento que a pessoa às vezes vai para o LinkedIn, é de cada cenário, mas parece que as pessoas esqueceram opções de recrutamento e tem de captação. E agora tem o mercado, a tecnologia já chegou nisso, e você consegue chegar em decisores de grandes empresas, inclusive, né, Então, a gente vai estudando e vai trazendo, e testando, e validando, né. Muitas coisas primeiro conosco, né, Jane? Sim, sempre, né? A gente vem testando. Aí Então, a gente põe na via. isso aqui não funciona. Na Via é legal esse software de captação. Então, a gente escolhe os nossos investimentos. Não, e é bom pra ter essa poder- diversidade, porque nem tudo funciona em todos, né? E aí entra no mérito também custo, valor. O cliente nosso do agro, ele falou assim, portas se abrem quando eu chego para captar com um fardinho de cerveja. Eu falei, olha, essa é pra gente aprender, né? Porque você não é acostumado. Eu não vou orientar isso, mas ele falou, portas se abrem. Então eu sou recebido com muita simpatia. Ele falou, agora ele achou, a técnica dele é um fardinho. Você marcar um churrasco, um futebol, É. a maioria é pensado. Tem jeito. Saía muito negócio no futebol de quinta que eu participava com o pessoal da empresa, mais do que dentro da empresa. Aí. Marcava futebol contra o time do fornecedor ou do cliente, ia lá, jogava a bola, sentava todo mundo beber, e aí todo mundo virava amigo. Isso aí E é depois negócio. saía negócio. E eu acho que é outra perspectiva em momentos como esse, né? A gente tem que estar ligado, mas é muito genuíno a conversa. Sim. Vai E fluir. normalmente quem está na operação comercial tem tantas demandas que não consegue nem absorver o que está tendo de novidade no mercado, né? Sim. Então, que não consegue parar para ler um livro, para estudar uma técnica, para ver um vídeo. A gente fala, quando entramos nas empresas, a gente tira 1h30, 2 horas na semana para estar com a equipe comercial. Mas antes de nós, nunca ninguém teve tempo para parar 15 minutos para estudar sobre o processo de venda, ou sobre um CRM, ou sobre o que pode ser melhorado dentro da nossa empresa, né? Então, e quem está de dentro muitas vezes não consegue ter esse olhar, né? E a hora que a gente chega, fala, olha, tem muito mais. Primeiro eu preciso entender, né, o que é que vocês querem, para onde vocês estão indo. E pra gente trazer possibilidades e compor, né? Posso abrir um parênteses, né? Claro. Que a gente fala que serve pra vida. Outro dia eu tava numa reunião só mulheres, assim. Ah,
É engraçado, né? E aí serve pra vida mesmo. Uma delas falou, olha, eu não aguento mais, eu saio de final de semana com meu marido, ele vira jogar truco e eu começo às 10 da noite, vai até às 3 da manhã, vamos embora, só é a última, vamos embora, a saideira, vamos embora. E fica essa conversa. Toda semana a mesma história. Toda, eu falei, quantos anos juntos? 12 anos juntos, eu falei, volta, vamos te ouvir, você tá te ouvindo? Você não, Aí eu falei pra ela assim, técnica de venda, eu falei pra ela assim, por que ao invés de você ir lá e brigar com ele, insistir com ele pra ele ir embora no tempo que você quer, e se você perguntar pra ele assim, se você falar pra ele assim, olha, eu tô indo embora agora, você vai comigo já ou vai depois de Uber? Aí ela fez, tipo, isso é técnica de venda, sabe? E aí volta, a gente se reuniu depois, Priscila, você tem que dar conselho de casamento. Eu fui embora, o homem ficou feliz, eu fiquei feliz, eu olhei, não é interessante, né? Acho que acaba reverberando em outras áreas. Você vê. É comunicação, né? É comunicação. Eu tava falando esses Que é dias a com a maior Priscila. falha do ser humano, né? A minha filha hoje tem 6 anos, né? E a gente tava no clube brincando, ela falou assim, mamãe, nós vamos brincar de tubarão agora ou daqui a pouco? Isso é condição comercial. Eu tenho a opção de não brincar de tubarão? Ou Eu é não agora tenho. ou daqui a pouco. Então você percebe que a técnica de vendas, né, ela se Não é uma replica. vendedora Ela nata já. Meu Ela Deus, tá criando eu tô criando um monstrinho, né? Exato. Vamos brincar de venda. O que você tá lendo? Então a gente acaba sendo espelho, né? Então toda a parte de comunicação, a parte Porque eu de imagino que você decisão. vai fazer muito isso com ela. Tem até para educação em criança sempre assim. Nunca fala como é É uma isso. negociação. Ah, você prefere esse ou esse? Vai dando essas situações, ela vai adaptando. E a criança vai absorvendo a forma de comunicar, não tem jeito. E é legal que a gente faz essa abrange, né? A gente acaba estudando. Eu fiz um curso de educação infantil rápido. Você compra e, sabe, coisa rápida. Mas coisas dali que eu trago para o trabalho nosso, justamente bebezão. nesse. Muita criança, né? Mas Criança você de 40 traz anos. isso, às vezes mais, né? Que você usa esse tipo de comunicação e você adapta. E a hora que você vê que funciona, confirma essa teoria, né? Tem algumas pessoas que tentam, mas é legal. Qual que é a diferença assim, para venda padrão, varejo, uma venda técnica? Qualquer empresa pode te contratar vocês, no sentido de é só pessoas que têm um produto de valor agregado alto, só pessoas que têm produto de venda técnica, ou vocês conseguem treinar o pessoal da Vivara. Vivara. Ah, que Vivara é, Vivara né? é outro valor. É, mas, por exemplo, Passarela. Passarela, patrocina nós. Isso aí, passarela. Tipo, que é um vendedor mais dinâmico ali, um varejão, o pessoal já entra querendo mais ou menos o que quer. Existem algumas diferenças, né? Geralmente o nosso cliente, a gente filtra muito, não só em potencial de contratação, apesar da gente ter algo muito justo, a gente filtra em potencial de absorção. E aí eu vou responder a tua pergunta da seguinte forma. No modelo de venda como passarela, eu estou em contato com o decisor. Aquele sapato é vendido em outras lojas, muitas vezes no mesmo local. Então, o posicionamento da passarela de mercado, o que ela fala para o mercado? Ela fala, eu venho um sapato acessível, né, e de marcas boas, por exemplo. Então, esse é um posicionamento. O nosso cliente, em geral... só mais um ponto. O vendedor da passarela, ele conversa diretamente com quem manda. Então, a Jéssica vai comprar um sapato... É ela quem tá com dinheiro. E aquela decisão não é tão impactante na vida dela. Se ela comprar um sapato errado, ela tem 30 dias para troca, tá? E ela pode sair dali em outra loja com preço mais barato. Não impacta. No caso do nosso cliente, o tipo de venda dele, geralmente, por ser uma venda técnica, há de se ter um estudo de viabilidade. Porém, o que acontece? Muitas vezes o vendedor, ele fica tratando com quem não participou desse estudo. Comprador. O comprador pega o projeto dele, o orçamento dele e vai em preço com um mais barato, que não entrega a qualidade que ele entrega ou a competência que ele entrega. Então, o nosso cliente, em geral, ele tem uma venda que não é rápida e é muito comum que ele não tenha contato direto com o decisor. E sempre, ele não é o mais barato do mercado dele. Isso é uma escolha, é um posicionamento nosso. Né? Então, geralmente são esses três. E é isso que diferencia. Se uma venda que não me impacta, muitas vezes uma compra errada em um cliente nosso, acaba com a carreira de alguém. Se ele fizer uma venda errada, se o cliente dele fizer uma compra errada, acaba com ele, né? O mercado se conversa. Então, é muito diferente.
né? Muitas vezes numa venda com uma passarela há de se ter um encantamento mais empático, numa venda técnica há de se ter certo encantamento, porém a competência fala muito mais. Mas volto a dizer, o que a gente mais vê é falar de competência para quem não entende. Muitas vezes o comprador não tem conhecimento técnico para diferenciar o que é valor. Não, normalmente não E tem. normalmente aí a comunicação é o outro lado da comunicação, né? O comprador, ele recebeu, ó, eu preciso disso, me arrumo mais barato. E aí ele levou lá, ó, esse aqui é o melhor. Não, tá muito caro. E aí também não tem argumentos para vender internamente depois. E o que a gente escuta muito quando começa uma empresa é assim, Priscila, mas no meu mercado eu só consigo falar com o comprador. Eu falo, ok. Como é que você tentou falar com o decisor e quem é o decisor? Buga. Porque já vem com isso vomitado, pronto. Ah, mas no meu mercado é só o comprador. Ok, o comprador recebe parâmetros de alguém. Quem é que define esses parâmetros sabe o impacto de uma decisão errada? Ah, mas não tem como chegar até ele, mas você consegue chegar até alguém que ele escuta. O que acontece é que o pessoal fica, quando não é o comprador, falando com quem quer ouvir. Quem quer ouvir geralmente é alguém que enrola no serviço, que tá ali tomando um cafezinho. Aí ele vai lá na empresa e fala assim, fiz a visita. E dá o check lá no E sistema. foi maravilhoso, o cara me deu atenção. Fiquei 2 horas lá, me né? tratou bem. Passou 2 horas com a secretária. E E não quando vendeu. E não vendeu. vem o pedido de orçamento é mais um. E aí você fala, mas eu dei o meu melhor. Mas Os outros também. E você falou para quem, né? Se a gente for fazer a tradução para uma venda simples, é como, imagina uma escola de inglês, tá? O pai, a mãe e a criança. Eu ficar explicando para a criança a metodologia. O método, olha, a criança ela quer estar lá para se divertir. E às vezes nesse processo há de se conversar com quem não decide, mas quem é afetado. Às vezes o primeiro convencimento começa em quem vai usar o que eu vou vender e quem vai usufruir do meu serviço. Então, esse cara estando conscientizado, porque também é uma venda mais complexa, né? O caso de eu convencer, por exemplo, o decisor, a cabeça, quando bate na mão do usuário, ele não sabe, né? Quando bate na mão de quem recebe, de quem usa o que eu vendo, o usuário, né? ele não sabe usar. Aí, aquilo, posso falar, queima meu filme? Porque eu fiz uma venda, conscientizei quem não vai ser afetado na prática. E aí, quem não vai ser afetado na prática analisa resultado, logo acha que eu não dou resultado. Então, é muito mais complexo quando você ainda coloca o fator de venda de valor, diferencial, alto valor agregado. A gente chegou a pegar cenários que eram 1 ano e meio de ciclo de venda, tempo entre o primeiro contato e a venda, passar para 8 meses com esse processo de entendimento. Estruturado. Então, de 1 ano e meio para 8 meses é muita coisa. Praticamente metade. Só quem sabe o que é passar 1 ano e meio tentando, né? Então, é bem distinto, né? Respondido? Entendeu? Perdeu o passarela. Já pode sair vendendo aí? Não é? Acho que, e mais do que isso, eu ter clareza quem eu procuro, mas eu entender também que toda a comunicação, porque eu estou tendo uma porta ou um contato ali dentro, mas essa decisão não vai ser tomada por uma pessoa, pode ser tomada por um corpo decisório que pode ser composto por 5, 10 pessoas. Então toda a parte de comunicação, não só do vendedor, mas de material, de marketing, tem que comunicar esse processo de venda, né? Tem que ter essa tradução da técnica para comercial de uma forma muito explícita, porque vai passar na mão de pessoas técnicas, mas também esse material vai passar na mão de pessoas que são comerciais e que precisam entender qual que é o valor daquela informação técnica, né? Então, basicamente, eu tenho que ter essas duas comunicações em todo o processo. E o que a gente vê é um desafio de uma venda muito técnica, ter um material muito técnico e não deixar tão claro o que de fato o cliente ganha ou deixa de perder com um produto como o meu. Então, a gente faz um trabalho para que tenha essa tradução também, para independente de quem for acessar aquele material, entenda as informações. Sabe o que acontece? A gente pergunta assim, por que eu deveria comprar de você e não de um concorrente? Você vende um equipamento X. Aí a gente escuta assim, porque eu vendo qualidade, porque eu tenho competência técnica, porque eu tenho prazo. E suporte, né? Suporte é bem importante. Suporte, essa palavra. Aí, além de se usar termos massificados no mercado, o que exatamente significa qualidade? O que eu ganho, né? Qual é o retorno com qualidade? Como eu já falei agora, o que eu ganho ou o que eu deixo de perder comprando contigo? Como isso é comunicado? Porque senão vai bater o meu orçamento, o meu projeto, e é a última página para ver preço, é preço com preço. Porque teoricamente todo mundo vai falar isso.
Todos. Você vai ser porque Todos. a gente A gente- todos, Exatamente. é um equipamento X, mas você tem 4 fornecedores, normalmente esses valores agregados não tem tanto concorrente às vezes, né? Aí chega lá 10 e dos 10 fala, não, minha qualidade é excelente, minha qualidade é excelente, minha qualidade é excelente. Beleza, Sim, se todos têm qualidade qualidade, eu vou subjetiva, pro valor. Você não E às explicou, vezes não o ficou claro. comprador, por exemplo, tem lá a especificação técnica. Então, um exemplo, eu trabalho com umidade, temperatura para um determinado equipamento. Eu coloco que o meu equipamento é altamente competente nesses índices. Mesmo que o do meu concorrente não seja tão competente, às vezes o comprador não pareia exatamente tudo. É no detalhe que a gente perde. E aquele detalhe, muitas vezes, para o cliente faz muita diferença. Então, essa comunicação é muito massificada. Ah, mas o comprador não me escuta. Mas como é que você fala, né? Então, são ajustes que a gente vai... E esse pincel que você comentou é maravilhoso para isso. Maravilhoso. A gente gosta muito também, se você quiser recomendar para ele, chama Tríade do Tempo. Tudo parte, não só em venda, né? De gestão do que a gente faz, das atividades, até para a gente não reduzir doença, né? Senão a gente não tem qualidade de vida. Então, vamos pensar que esse livro, né, ele é de um brasileiro e é muito legal e ele passou, né, a gente estava num cliente hoje falando disso, tá fresco. Ele passou por doenças graves muito jovem por causa de estresse. Caramba. E ele foi estudar o que estava fazendo na vida dele, porque o dia inteiro ele fazia muito e o resultado não era, vinha em doença, sabe? E aí ele criou um método chamado Tríade do Tempo, um teste para analisar como você organiza o seu tempo. É um livro muito legal. E aí, se você for ramificar, tem outros, né? Eu gosto muito da jornada do cliente de outro brasileiro, dou muito valor para o que tem de material bom nosso. Não vou lembrar o nome dele, mas ele é muito bom, a jornada do cliente. Mas agora eu vou fazer meu primeiro curso em inglês, vou para fora do Brasil para estudar venda e gestão comercial. Ah, que legal. Para ver se a gente Traz novidades. traz coisas diferentes, porque tem muito material bom aqui, mas é como se já tivesse algumas coisas que falam mais do mesmo e você só fala diferente, né? Mas a apresentação é igual. Então é esse gosto de buscar, de estudar, a gente fala assim, a gente abre mão de outras coisas para poder ter acesso a um material de qualidade, né? Para depois se transformar isso em um produto, um serviço de qualidade. E não é fácil conseguir esse material de qualidade, né? Porque a internet tá aí, mas se você não conseguir filtrar, o que mais vai aparecer é porcaria, né? Então Isso, conseguir esses canais aí dentro do digital fala muito disso, né? Às vezes você tem um cara, tem duas situações no digital. O cara bom, excelente, às vezes ele não tá no digital de forma massiva. E o cara mediano ou baixo, ele tá. Então eu tenho uma máxima dentro de qualquer negócio. Eu não preciso ser o melhor contador do mundo. Eu só preciso saber mais de contabilidade do que o meu cliente é dono de um bar. Vai parecer que eu sei muito de contabilidade. Mas talvez eu não sou, com certeza. Mas quando eu chego para conversar sobre contabilidade, quando eu venho falar de custo, para alguém explicar uma DRE, o cara fala, nossa, eu não sabia disso. Parece que mas eu não sei, não sou o melhor. Só que quando você vai subir na escala de segmentos, isso vai ficando cada vez mais claro. Cursos de venda online tem de balde. tem de balde. De balde. A gente foi ano passado, né, na Convenção Brasileira de Vendas. Então, a gente foi com muita vontade de aprender e de... Imenso, Imensa. A gente muita foi assim, gente. não, um dia só estudando e vai ser uma delícia. Cara, foi um balde de água fria. A gente não saiu com uma ferramenta. Eram palestras grande até... motivação, né? É necessário, assim, uma ferramenta de trabalho. Eu quero sair daqui com a minha maleta, né? Não, é isso mesmo, com possibilidades. O que eu vou trazer, o que eu vou testar, o que eu vou tentar de diferente. E foi decepcionante, né? Porque não teve. Eu falei, putz, é uma estrutura imensa, uma quantidade de pessoas imensa para um conteúdo muito raso. Muito raso. Mas é o que o Cleiton acabou de falar. A maioria das pessoas que estão lá sabem menos do que quem está palestrando. É isso. E aí quem sabe mais, como vocês, chega lá para cima. A gente fala isso, a gente não consegue escalar. Somos eu e a Jéssica. Maíra é um super braço nosso, assim. Amém, Maíra, Santa Maíra. Mas a gente não consegue escalar, porque a gente entra. E no fundo, eu acho que não é desejo nosso viver essa vida de digital e escalar, sabe? A gente pode fazer algo mais, mas é de muito valor
para estar com as pessoas que eu gosto, para estar com a minha família. E eu acho que o digital ele acaba meio que, se ele não for Toma dosado. conta de E aí você você. vai em Vai escala. ser mais o mesmo, É né? questão de perfil, né? Sim. Eu vejo muito que A gente fala, tá tudo Acho que certo, é daí uma questão de perde, escolha. acho que a gente Quem perde a quer, essência, quem né? não quer. Porque o que fez diferença pra mim foi o suporte que eu tive. O que fez a diferença com a Priscila foi o suporte que ela teve nesse processo. E a partir do momento que eu migro pro digital, a gente perde a nossa essência. Então, hoje o que nós fazemos? Desenvolvemos um trabalho muito personalizado dentro das empresas, só que, além disso, eu tenho contato com a pessoa no individual, para entender como é que aquela metodologia está sendo aplicada na prática. Porque às vezes está óbvio para a Jéssica, mas na realidade do Cleiton é diferente, aquela metodologia O não fez usuário tanto da sentido. ferramenta. E aquela metodologia não fez tanto sentido. E isso acontece, porque a gente faz um filtro, como se fosse um diagnóstico mesmo, né? Até para entender o nível de conhecimento da equipe comercial, para a gente desenvolver um trabalho em cima. Então, às vezes, a gente vem com uma perspectiva, né, talvez inferior, e a gente sugere algumas metodologias. Só que dentro daquela equipe, eu tenho níveis de conhecimento até diferentes, histórias de vidas diferentes. Então, uma metodologia pode servir para um e ser muito boa, mas não serviu, não fez tanto sentido para outra. Então a gente faz essa leitura no individual, que eu acho que é a nossa base, né? Acho que é o grande diferencial nosso, é esse suporte, de entender como é que você está aplicando isso. Meu diferencial é o suporte. Porque é o que fez, eu migrar, né? É o que fez sentido para mim, porque contabilidade não tem nada a ver com comercial, mas fez tanto sentido de eu ter com quem contar, que eu falei, poxa, eu preciso replicar isso. Porque eu falo que se eu pegar lá no início, acho que eu tinha uns 16 anos, a minha mãe perguntou, o que você quer ser, né? Já pensou? Eu falei, eu quero ser professora de matemática. Nossa, todo contador pensa nisso. Nada a Você ver com acredita? Minha mãe falou nada. assim, minha mãe trabalha em escola, não sei. Filha, professora, não. Você sabe? Então eu vou fazer contabilidade. Então, eu sempre tive esse gosto de ensinar, de pegar na mão e ajudar, sabe? Isso fez a diferença para mim, eu entender, né, que eu posso mais. É sério que posso ter planos e sonhos e eu... Isso é o limite? Saiu da bolha do CLT, né? É legal. E hoje empreender me permite. Com muito mais estresse ou menos estresse, tem vez. Mas Eu só acho que é Eu só acho diferente. que é diferente. Só que o potencial do empreendedor é muito maior do que um Ó, a gente tá. Vocês tão- CLT, né? Esse é o ponto. E vou jogar uma aqui para vocês pensarem. A gente está falando muito de escalabilidade com o digital, mas e escalar sem ser no digital? Achar outras Jéssicas, achar outras Priscilas e desenvolver Eu essas acho pessoas. que dá trabalho, né? Hoje a gente tá num ponto de... A gente vem 5 anos juntos ou 5 mais? anos. A gente vem em um processo evolutivo e hoje a gente está num passo, posso dizer, firmar o pé nesse degrau, né? No sentido até de ampliar possibilidades já. Mas eu acho muito pretensioso com a estrutura que eu tenho hoje tirar tempo para achar uma Jéssica. A Jéssica apareceu despretensiosamente, como o meu foco não está em escalar. E se eu tiver possibilidades um dia aparecer outra Jéssica, uma Priscila também eu ia gostar. É porque assim, quando eu olho para empresas que tem todo esse contexto que vocês estão passando, eu falo, cara, isso não pode parar. É que a minha cabeça é muito maluca, tá? Eu penso, a minha cabeça ela não é necessariamente pensando daqui 4, 5 anos. Minha cabeça é pensando daqui 10, 15, Sim, 20. aí eu posso dizer. Até onde você, sabe? Sim. Então eu falo, cara, vocês estão pensando em não deixar a tua empresa morrer, né? Quando vocês Sim. cansarem. A Lara tá aí pra isso, minha filha, vocês tô treinando desde já. Já tá Agora, negociando Tô na linha de brincar de produção. tubarão. Porque eu tive uma dificuldade muito grande, eu comento isso com o Felipe sempre, de achar treinamento, né, especificamente de Piracicaba. Ou eu procurei muito mal, ou o marketing não tá muito bom. Mas aqui eu não achei ninguém que faça algo parecido com vocês pro mercado menor. O meu mercado não é... Tem um valor, porque é um serviço muito escondido, mas não tá nesse Mas ainda nível. tá um pouco longe, né? É totalmente fora da questão. Até porque eu tenho leis que obrigam a pessoa a ter contador. Então eu tenho uma facilidade de entrada. Mas eu não achei. Tipo, eu fiz um curso online com um cara que, 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele era o único que estava vendendo, era um treinamento específico, vendas para contadores. Eu achei um cara. uau. No Hoje, digital. beleza, no digital.
E aí o que vocês falam é muito verdade, que aí o digital, o suporte é a diferença. Porque é totalmente diferente eu ter o suporte com a pessoa que me treinou do que com uma pessoa aleatória que está lá no suporte respondendo dúvidas do conteúdo que a pessoa... Para dar o suporte, ela fez o curso. Não é a mesma coisa. Então, Não nesse é. ponto, o suporte de Não de tem a fato, experiência diversa, né? E não foi ela que treinou, sim. não foi ela que criou o treinamento. Às vezes é uma pessoa que só fez o treinamento. Eu tô com essa dúvida. Ela vai responder lá num glossáriozinho Sim. e digital fica frio, né? Eu acho que se a gente for pensar em 10 anos, temos sonhos, né? Inclusive em tornar mais acessível o nosso conteúdo, porque hoje o nosso cliente é empresa. E eu gostaria muito de abrir isso para pessoas. Agora, no semestre, a gente vai oferecer um curso, já fica Eu acessível. vou fazer esse curso. A diferença, né? Eu tenho vários cenários dentro de uma mesma sala. Então é diferente de eu estar sentado falando do teu cenário. Mas já é um passo muito maior. Já aproxima. A intenção nossa, lógico que hoje a gente vive da consultoria, né, dos treinamentos corporativos, mas a intenção nossa é poder oferecer algum apoio para essas pessoas. Então, porém, hoje somos eu e a Jéssica. Então, a disponibilidade nossa é total, porque o que a gente mais gosta é de gente que tá afim. Eu não fico pedindo para você, por favor, venha aprender, né? Se você tá afim, eu não me nego. Vamos pensar, teve um cliente nosso, ele foi premiado, ele levou metade do tempo que se leva para rampar dentro da empresa, né, para ele entregar o resultado. Então ele entregou em metade do tempo e foi premiado. Muito legal. O prêmio dele foi para a China. E aí ele fez escala, sei lá, por quê? Porque era No Cazaquistão, ele estava indo para o Japão, e ele fez uma escala Japão? para o Japão. E ele fez uma escala no Cazaquistão. A equipe inteira foi para os Estados Unidos, ele não teve o visto, ele foi sozinho na escala para o Cazaquistão. E ele mandou um vídeo pra nós. Eu falei, meninas, eu tô aqui sozinho no Cazaquistão. Eu falei, tô pensando, como é que eu vim parar aqui? Ele falou, e não tem como eu não lembrar de vocês. Foi muito legal. Porque vocês não têm noção que vocês fizeram por mim. E ele era uma empresa também, uma pessoa que estava migrando na carreira, então ele não era do comercial, e ele veio também com muita disposição, né, e aberto. Muito disposto. Ele falou, olha, pode ter certeza que pra onde eu for eu vou levar vocês, porque as meninas da Via Educa estão comigo o tempo todo. E faz acho que 1 ano que a gente saiu da empresa e a gente faz reunião mensal com ele, pra entender como é que Isso tá. a gente não entende, que tipo, coração, eu cobro, eu não vou fazer isso com o cara, entendeu? Ele tá muito, ele entrega, ele faz, isso vira coisa. Aí você fala assim, Priscila, mas como é que você quer ganhar dinheiro? Um dia, não sei, um dia eu vou, entendeu? Porque E a gente fica assim, tem dinheiro que paga um negócio desse? Olha aqui. Eu entendo essa paixão de vocês, eu sinto essa paixão na fala de vocês. Isso. Mas também não é isso que vai trazer o retorno financeiro. não é esse caso, mas é que eu fico muito na vibe assim, pô, vocês fizeram algo fantástico esse cara. E vocês podem entregar isso para mais pessoas e de repente, fechar uma turma que você vai fazer esse semestre, é um teste, é bem legal. E aí vocês começam a sentir isso, e aí vocês vão falar para não sei quantas pessoas vão ter inscrito, porque vocês limitaram sala, mas vamos por aí uma sala padrão aí de 30, 40 pessoas. Cara, óbvio, os 40 vai ser muito próximo do digital, talvez 20 vão se entregar de fato ao treinamento, só que aí você vai ter essas histórias de 6, 7, cada turma escalando. E aí depois você faz um puta do encontro e é foda pra caramba. E eu acho bem legal, né, quando tem. É que eu tô curtindo agora. Sabe, você tá curtindo isso? O cara tá lá no Cazaquistão. Eu curto muito, degustando mesmo essas pequenas grandes vitórias, sabe? E quando você questiona, né, vocês procuram outras Jéssicas ou outras Priscilas, a gente vê muito isso em empresário, né? Eu falei, olha, na minha época, ou quando eu estava no comercial, eu fazia assim, eu fazia assado. E agora eu não tenho essas pessoas. Só que você tinha uma motivação, né? Um motivo da ação. E essa nova geração tem outros. Então, não dá pra gente... E outra, se entrar uma outra Jéssica... A Jéssica não quer o CLT. Uma outra Jéssica vai buscar outras coisas, né? Então... É parte do processo. É a parte do processo, Então, às vezes, os empresários querem se enxergar dentro de uma equipe que não cabe. A gente já negou investimento nessa empresa. Quero investir na tua empresa. Aí eu sentei com a Jéssica e falei, e aí? A gente quer escalar isso? Eu ainda quero mais lastro, mais histórico e mais histórias como essa, sabe? Porque eu curto viver isso. Eu curto ver a pessoa olhar. Porque o que aconteceu com a Jéssica aconteceu comigo. Eu tive alguém que me deu a mão, eu vi aquilo e falei...
Antes eu ficava 50 minutos com a pessoa no telefone pra ela falar assim, gente, você é muito simpática, adorei você, mas aqui, eu tô com isso aqui mais barato. Matava 50 minutos investindo, fora até chegar aos 50 minutos pra conseguir falar com a pessoa. Então é muito prazeroso ver. É com todo mundo? Não, é muito da pessoa. A Jéssica estava afim e eu estava. Então, mas quando isso acontece, né, acaba refletindo em várias áreas. Eu falo, aprendi a me comunicar com a minha mãe depois de venda, sabe? Melhorou a comunicação Eu poderia 100%. ter, sabe? Gasto não é o primário, não. Não. Mas você aprender, né, a comunicar e você vê valor, pequenas vitórias. É você dar um passo e falar, poxa, eu tava ali, agora legal. E celebrar aquele momento. E eu não sei se eu tenho possibilidade de ver isso com tanta gente empreendendo. Parece que o brilho some e vira função, né? A gente tem conta para pagar, tem tudo isso, mas dá um negócio, O que eu vejo do problema do empreendedor que você está comentando agora é que, infelizmente, boa parte vai empreender por necessidade no Brasil. Então isso já é um puta de um balde de água fria. O cara foi demitido, pegou a rescisão e o que eu vou fazer agora? Às vezes já passou de uma certa idade, não consegue se recolocar no mercado de trabalho e arrisca alguma coisa. Sim. Ele não faz aquilo porque ele gosta. E ele não sabe nem por que ele está fazendo aquilo. É só para pagar a conta. Sim. E aí a frustração vem, mais cedo ou mais tarde. Eu acho que esse Mesmo ponto, quando ele chega num ponto que ele é bem sucedido. eu acho que esse ponto, por exemplo, eu fui simplesmente, a escola virou digital e ou você vem, né? Falei, eu não vou. Então eu me vi sem o que eu tinha. Eu tinha um lugar para dormir e comida, não tinha mais nada. E ainda assim, com aquela, sabe aquelas mães que não sossegam? Minha mãe não deixava a gente esperar muito, porque em casa sempre foi um valor, o trabalho. Então eu sabia que eu não ia ficar meses naquela situação. Mas veio um convite e eu fiquei ligada. Eu falei, eu gosto do que eu faço, né? E eu acho que esse valor, sabe, foi desde o começo. Tem dia que eu me estresso, que fica... Tem tudo, como todos. Normal, né? Isso também está presente, de eu olhar e falar... Olha, aí você vai, por exemplo, vai deitar, vou dormir e você tá com aquela situação daquela pessoa na cabeça e você, então tudo isso acontece, mas eu procuro olhar como, que bom que eu tenho, que eu posso fazer algo que eu gosto e buscar a solução de um problema, né? Eu não falei que eu sabia de tudo, não foi isso que eu vendi, eu falei que eu ia estar ali para o que eu pudesse. E eu vejo realmente muitos empreendedores que viram uma necessidade, você vai fazer, a gente conversa muito disso, é natural oscilar. Ah, você vive de venda, você não tem oscilação? Tenho. Se eu não tivesse, eu já tava assim, sabe? Longe daqui, inacessível, não é que não tem. É um caso que eu gosto muito, né, que eu acho que reflete muito de nós. A gente foi numa empresa e o cara falou assim, falamos com o diretor, prospecção fria, chegamos lá. Gostei de vocês, a gente fez toda a reunião, conversou, eu gostei de vocês, tá aprovado, agora o financeiro vai liberar só, ajustar a forma de pagamento e tal, ok. Liga pro financeiro amanhã, depois de amanhã. Aí liguei. O financeiro falou, não, ele voltou atrás. Contei essa história esses dias. Você contou essa história na palestra, eu contei. Foi. Tô replicando. Aí eu falei, e é muito legal quando é real, sabe? Você fala assim, tem que ser, né? Ele desistiu, ficamos lá 1h30 para 2 horas com ele. Como assim, né? Por que eu vou sair disso? Eu montei esse negócio, eu vivo desse negócio, eu e o meu diálogo interno, que daí eu fico tentando entender qual é o meu... Onde é que falhamos, né? Falei pra Jéssica, eu vou ligar pra ele, não marquei horário nada, liguei na hora de almoço, falei, ele almoça, né? Ele vai parar, se ele não, em algum momento... Eu liguei pra ele e falei, fulano, eu vou mandar esse podcast pra ele, porque ele vai ouvir essa história, né? Eu sofri, falo disso, né? Falei, fulano, é o seguinte, estive aí, falei, primeiro, desculpa de ligar sem avisar, né? Mas eu estive aí, a gente conversou, você gostou, e eu falei com a fulana do financeiro, ela falou que você voltou atrás. Eu não tô ligando, e não tava mesmo, porque eu não tô ligando pra te convencer de nada, mas eu vivo desse negócio e eu preciso aprender com isso. Onde foi que eu errei que você voltou atrás? Porque eu não quero errar de novo, não o mesmo erro. Esse cara deu uma risada no telefone e falou, gostei disso, quero conversar com você. Ele me contou todo o contexto, né, que na verdade eram questões lá, e aquilo foi... Ele falou, eu vou conversar com você, foi tipo uma quarta-feira. Aí eu tô indo no Rio de Janeiro com meu irmão, que era sócio dele, eles se tratavam assim. Eu vou conversar com você amanhã. Eu falei, ok, mas deixo claro, eu não liguei pra te convencer de nada. O meu objetivo com essa ligação foi atingido. No dia seguinte, 9 da manhã, ele me liga. Priscila, quero vocês aqui. Mas eu quero essa semana, quinta-feira. Não, essa semana a gente não consegue. Então, é um processo que a gente não tem receita pronta de tudo, mas é muito legal.
Eu vivo disso. Ou você me dá um contrato ou você me dá uma lição. Sem nada eu não posso sair. Eu vivo disso. E lembrar e viver essa, sabe? É muito legal. E aí a gente conta. A gente escuta e passa, mas é de um valor, de uma emoção. Não, isso é uma grande lição, porque a muito maior parte das pessoas só fica com a frustração. Assim, e quando eu falo isso para algumas pessoas, você está frustrado, você está irritado, é você, porque o outro lado nem sabe que você está assim. Então quem está incomodado é só você. Analisa a situação, aprenda alguma coisa com isso. E não é, por isso que eu digo, a pessoa, você falou, né, a pessoa foi por necessidade. Na minha cabeça é assim, eu não tô brincando de fazer reunião, eu não tô brincando de vir aqui ver o que a sua equipe precisa, eu tô aqui para te ajudar. E não tem problema nenhum você não querer me contratar no seu momento, inclusive eu mesma posso falar que não é. O que eu não posso é ficar sem informação. O que é que aconteceu aqui? Porque a partir do momento que ele me abre essa possibilidade, eu fico alerta para um próximo momento. Sim. Se for o caso, que às vezes pode não ser. Eu acho que isso na gente é algo... Onde eu li essa técnica? Eu não me lembro de ter lido isso no meu coração. Eu quero aprender, eu quero fazer isso aqui dar certo, né? Então, eu acho que o empreendedor, ele vai descobrindo coisas que é só ele mesmo. E obviamente que a gente tinha muito claro, né, que era um perfil de empresa que nos interessava, eles tinham uma demanda educacional que precisava ser desenvolvida. A gente teve uma reunião, uma abertura muito interessante. Como que deu tudo certo e agora não mais? Né? E a gente vive disso. Esses dias a gente estava num cliente e falou, poxa, vocês dão treinamento, fazem parte de estruturação e ainda assim vocês vendem. Eu falei, pois é. Ainda assim a gente vive de captação fria. Captação fria é uma das mais desafiadoras que tem, né, no mercado. Então somos duas mulheres numa venda majoritariamente masculina, muito técnica. Mercado bem masculino. Muito técnica. Então, existem algumas barreiras que a gente lida todos os dias. De chegar a momentos de você tá aqui para me ensinar a vender o técnico, vender meu produto. Cara, eu não tô aqui para te ajudar a vender o teu produto, tô aqui para ajudar a tua equipe a se ajudar. Eu tô aqui para trazer ideias e possibilidades. A gente estuda o que você ou a tua equipe não tem tempo para fazer. Então, eu trago isso mastigado, validado, né? Então, eu sei que tem coisa que no teu cenário funciona muito bem. A gente faz assim, feira. Técnico industrial. A gente vai feira. Vamos pra feira. Você entra numa feira onde estão as mulheres no cenário técnico, né? Muito honestamente, né? Se você for, você vai constatar o que eu tô falando. Ele vai. Paga show todo ano. Ou elas estão de macacão do lado de alguma máquina, ou elas estão limpando. E a gente olhando, a gente vai lá, anda mesmo, olha, né? Entra, pergunta, né, faz lá um processo de aprendizado nesse sentido. E o primeiro ano que a gente foi gente, espantoso. Só que quando a gente começa em uma empresa, a gente vai pegando tudo isso de lição também. Quando a gente começa em uma empresa, é mais ou menos assim, ok, o que vocês querem? Por que eu tô aqui? E eu falo deliberadamente. Qualquer preconceito que você tenha sobre quem eu sou, sobre meus valores, sobre qualquer ideia que tem na sua cabeça, por favor, deixe isso pra fora. Vamos conversar em cima do que é importante pra você e pra mim. Que é o foco do trabalho. Então eu peço respeito, a gente chega a falar em reunião, isso é muito verdade. Você pode me procurar a qualquer horário, Priscila, à noite, me mandar um WhatsApp, se eu não te responder, porque eu não estou acessível naquele momento. Mas tem o seguinte ponto, se eu não puder te responder a partir de algum horário, por favor, me informe. E a gente enfrenta isso. É uma esposa doida, Nunca tivemos problema, porque isso tudo é muito bem combinado. Então, Priscila, eu vou te mandar mensagem. Você só me responde horário comercial, tranquilo, porque às vezes eu saio, olha, hoje eu vou chegar, amanhã a gente chega à noite, eu vou responder o horário que eu... Então, é desafiador e tem, né? Tem mesmo. Tenho certeza. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa de marketing um domingo à tarde. Inclusive, contratei. Ela fez uma mensagem... Domingo à tarde. Mandou uma mensagem assim, eu tava comendo com a minha esposa. O celular meu fica em cima da mesa. E a gente conversando ali e tal, pulou o WhatsApp, ela olhou assim, o que tá te mandando mensagem? O que essa mulher tá te mandando mensagem? Eu falei, caraca, eu juro que eu não sei. Abra e veja. Eu vou abrir. Você tem a senha. Abre e veja. Vira assim, veja aí. Você já tá estressada. E é duro que se você se explica muito, é ruim se você não se explica também. Já tem sua cara registrada aí, olha aí, desbloqueei. Ela olhou. Eu tô vendendo marketing. Vou responder pra ela que amanhã você entra em contato com ela. Eu falei, tá bom. Ela tava fazendo uma proposta. Eu até falei pra ela, viu? Dá uma filtrada aí, filha. Porque o meu relacionamento é tranquilo. Você pode prejudicar uma galera.
Você disparou automático um monte de número que você pegou na internet, meu, você tá correndo um risco danado. Não? E é Tem esse delicado. cuidado, É né? delicado. Ela não tá correndo risco, ela colocou outras pessoas em risco. No É. caso, você. E ela tá correndo risco também. Você não sabe o nível da loucura. E é Cada muito história. Tá falando em código. Eu conheço, cara. Eu sei dos códigos. Não, é complicado, meu. Já teve situação de empresa. Joga tudo limpo. Eu sei que isso pode ser um problema. Se for, não tenha receio, me fala. Por exemplo, posso receber mensagem à noite. Que qualquer hora que você receber vai ser mensagem focada em trabalho. Nunca tivemos problema nenhum, nada disso, mas é tudo muito bem combinado. Então, isso é importante, porque às vezes ele pode te mandar uma mensagem fora do horário, olha, me responde depois, morreu, filho. Porque cada um conhece também o perfil. Sim, Eu tive situações na empresa que eu trabalhava, da esposa ir na porta, porque era uma colega de trabalho, ficou até mais tarde, mandou mensagem. O que você tá falando com o meu marido? Não, é coisa de trabalho. Ele virou um furdunço. E a mulher foi lá na porta da empresa esperar na saída. Parecia escola. A gente falou, ó, não sai agora. Eu vi, eu conhecia os dois, eu vi, vai lá que tua esposa lá na porta. Ah, você tá me zoando? Eu tô falando, ela tá lá e tá putaça. Vai, tira ela daqui. Ah, mas, pô, não, é tranquilo. Eu falei, tira ela daqui. Porque a outra que tá aqui também não é porque você tira, não. O negócio vai ser. Que ela vai procurar, ela vai achar. Vai achar. Eu falei, vai ser ruim, tira. Aí, A gente vê, delicado. assim, muitas vezes, essa é uma questão, outra questão, tem cliente nosso que tem de empresa muito mais tempo do que eu tenho de idade, por exemplo. É outra questão. Acha que sabe tudo. Sabe tudo. Naquele dia do semestre, a gente chegou, tinha um cara esperando a gente lá, um senhor, e falou assim, o que vocês vão falar de Vocês vão me técnico? ensinar, né? O que vocês vão me ensinar? O senhor, calculo que seus 60 e tantos anos. Eu falei, de técnico? Não, a gente vai falar do comercial, não é da técnica. Mas e de técnico? Ele não me ouviu. Então, a gente tem... Ele já tava bloqueado, né? A gente então vamos aguardar que se você vai ficar para ver a palestra, a gente vai conversar já. Eu conduzo ele. E não é que ele quer me ouvir, não é que ele tá aberto, é que ele vai ficar naquele ponto. Eu falei, ele falou, posso perguntar? Eu falei, pode, porém eu vou abrir para perguntas para eu não perder o time, não gosto de atrasar. Eu não perguntar nada. Esse. Eu sei quem foi. Eu imagino. Você assistiu? Eu vi. E aí a gente pensa assim, poxa, você tá vendo duas pessoas a fim de trabalhar, sabe? Você não sabe o que a pessoa passou para chegar até aqui. Esse é o melhor que você tem a oferecer para ela, é fazer esse tipo de acuação. Então tem esse tipo, já aconteceu da Antá também. Fui contratada, essa época foi um pouco exagero. Fui contratada numa empresa, eram uns 8 vendedores, todo mundo com medo do dono. E eu conheci o dono, mas foi uma reunião e ele falou, gostei. Na época ele falou, gostei da menina, parece que ela é competente. Porque todo mundo tinha medo dele, sabia que todo mundo tinha medo dele. Ele entrou na reunião, na primeira minha, foi mentira porque ele falou. Sabe, lembra que eu coloquei o preço do Google? Um pouco ainda era o preço do Google. Ele entrou na reunião e falou assim, ele deu bom dia, Marcelo. Acabei de separar a mala de dinheiro para te pagar que vence hoje e tá lá esperando você. Eu juro que eu nunca cobrei mala de dinheiro, né? Eu fui cliente nosso, mas nem que fosse ele não. Eu falei, nesse momento ele acaba comigo, ele me tira toda A autoridade tudo foi embora. escuta, né? E eu falei, eu não tenho medo dele. Tinha 27 anos aqui. Ele entrou e falou, dinheiro seu. Eu falei, só faz um favor pra mim, por gentileza, coloca teu nome na mala, que a hora que eu jogar no porta-mala, se mistura com as outras, eu não vou saber de quem é quem. E ele fez assim, eu adorei ela, e saiu. Aquilo foi, eu não perdi a educação, mas eu falei pra ele, olha, a gente tá trabalhando. Ele entrou falando de mala. Então tem histórias, se a gente começou falando disso, né? Que você fala, pra Eu quê, acho que né? Será que se fosse não teria. um homem similar a ele teria Não essa faria. postura? Não, nem a Não pau, sei. nem a pau. Então eu não vou dizer que não tem, eu vou dizer que nós somos muito Profissionais. em geral, né? Profissionais em conta. Em geral a gente não tem esse... Não, é algo muito pontual e normalmente a pessoa até sai do processo porque não cabe pra ela. É uma pessoa Se que puder tá fechada. conhecer a gente super. Nossa, e eu entendo. E ainda dá dica de melhorar o relacionamento. Faz terapia ao final. Tudo que você traz pra É 1 hora de treinamento e 1 hora de terapia. Isso, eu te escuto. Mas a gente tem total essa... Que às vezes você faz reunião online, a esposa aparece assim atrás e sai, sabe? Tá como, sabe? Mas a gente nunca teve problema. Né? Não, mas é porque a gente também é muito clara, né? Toda a comunicação também com muito respeito.
E tem sempre essa clareza, né? O que pode, o que não pode. Até pra não passar do ponto e ter situações como essa. Assim, a minha pergunta era mais nesse sentido mesmo, minha dúvida era mais a outra parte. A parte de vocês, eu vi na palestra, eu assisti, eu vi vocês, a comunicação de vocês é muito assertiva, postura, mas eu conheço o Zé Ruela do outro lado. Então eu falei, mano, essa ideia. O ogro. Não, E eu acho que conheço. o humor, na vida, ele abre portas. Eu sou muito a favor do humor. Então, quando a Jéssica falou assim, eu conheci a Pri em outra época, no sentido de a gente conhece há muito tempo, em outra situação. Eu sou muito brincalhona, né? Eu já vim, né, com esse chip de... Na escola eu ia bem em atividades que envolvessem comunicação. E o humor sempre abre portas, e eu uso muito do humor, né? Como já teve caso de eu ouvir assim, mas se eu sou seu, casava comigo, porque eu tenho tudo isso aqui. Eu falei, então, mas você trabalhar tanto que você trabalha, logo você morre. Mais fácil casar com a sua... Sabe? Vou ficar com a sua mulher, vai ficar com você, tem assim, pacote, a gente vai viajar todo mundo. O humor abre portas. Então, essas são situações que a gente usa e a pessoa, tipo essa da mala, sabe? Ele ficou meio... Desconcertado. Eu gostei dela. E saiu e não entendeu nada. Então, eu sou muito a favor do humor para poder... Quebrar essa falta de tato. Tem pessoas que precisam, às vezes, né? Cara, e assim, eu nem sei, assim, óbvio que tem um escroto maldoso, mas às vezes tem cara que, tipo, esse cara só sem noção mesmo. sem noção. Às vezes eu faço piada sem noção e aí minha esposa fala, Cleiton, cala a boca. Mas eu tenho ela pra ficar me guiando, entendeu? Sim, Volta pra cá, falou merda. eu acho que não tem quem, né? Acho que a gente dá pra aprender, né? A gente pode também... Não, é que é um lugar tão... de tanta atenção que a gente fica o tempo todo ligada. E o humor é um recurso. Mas também tem que ser dosado, né? Não pode exagerar. Porque esse é um fator, né? Tem gente que perde o limite. E assim, não é... De novo, eu olho o outro lado, que minha esposa, ela trabalhou no mercado majoritariamente masculino também. Ela dirigia empilhadeira, então ela trabalhava no depósito, com um monte de cara. E ela era muito centrada. E às vezes ela, brincalhona, também tirava um sarro, quebrava a pessoa no humor. Ela falava, eu quebro ele fazendo piada. Pessoal que toma cuidado, porque tem idiota também que acha que o humor, a piada, ele confunde, ele abre espaço. É delicado, tem que ter o... Eu digo de recurso que eu conheço, o humor é mas quando o humor não é suficiente, a gente tem a ideia de olhar e... Como assim? Espera a pessoa se explicar. Porque o constrangimento que ele quer me causar, a gente devolve pra ele e eu pergunto, como assim? Não entendi. Não entendi. Você fica... E aí ele vai. Não. Vai ficando bobão, né? Quer um café? Ele vai pensar a próxima vez que ele for brincar, a gente vai buscando recurso, porque tem, infelizmente, você acha uns doidos, né? De um tudo aí. Mas ainda bem que a gente não... são bem poucos, né? Que talvez como vocês vocês definem bem o perfil do cliente de vocês já filtram bastante nesse processo. Deixa eu fazer uma pergunta. Meu trabalho essencialmente é venda técnica. Ainda existe muito no meu meio aquele padrãozinho de que o vendedor chega, encontra o comprador ou equipe de engenharia e aquele momento de descontração de falar de nada além de trabalho, né? Nada que seja de trabalho. Isso ainda é um padrão no mercado? Eu posso... Ou ainda é muito segmentado e está mudando isso? Existem diferenças de culturas e mercado. De uma forma geral, sem analisar especificamente. Nós somos uma população, dependendo de quem é o cargo, principalmente que você conversa, que nós somos muito emoção e contato. Calorosos, né? Calorosos. Perguntar da família. Em alguns cargos, em alguns cenários, isso já é, por exemplo, a multinacional, onde se tem uma cultura estrangeira predominante, talvez não seja conveniente. Mas conforme a cultura da empresa, pode ser fundamental, porque nós somos calorosos, você tem cerca de 75% da população nacional emocional. Você pega frieza mesmo mental na postura, 9%. Só que dependendo do cargo, do cenário, esses 9% são a maioria. Sim. Então sempre depende. De uma forma geral, se o cargo, né, a pessoa com que eu vou negociar, ou que vai me levar dentro da empresa, reverberar o meu discurso lá dentro, ela é emocional, eu preciso respeitá-la. Eu trabalhei numa empresa que a pessoa pediu demissão porque não aguentava mais rir das piadas do chefe, eu ouvi isso. Eu acredito. Mas aí fala, de novo ele falando essa mesma história. Que a gente conhece de ferramenta que ajuda muito
Eu tenho tempo pra isso. Eu não posso ficar o dia inteiro lá com ele. E tem cliente que vai adorar que você fique ouvindo e depois ele fala, volta depois pra falar do negócio. Então a gente usa conduções, né? Fala, cara, eu preciso estar de volta tal horário. Eu tenho meia hora pra falar com você de uma dúvida. Posso tirar agora contigo? Aí você faz assim com a cabecinha e faz assim também. Posso tirar agora? Só pra eu não ficar em dúvida e poder depois fazer certinho o seu orçamento, né? Ela vai ver o seguinte e fala, claro, qualquer dúvida. Então, só que para chegar nisso tem. Então, sim, faz diferença, porém tem as suas exceções. Onde você vai brincar, onde você Eu pergunto porque no meu mercado ainda é muito assim. A pessoa vai lá. São fabricantes de máquina agrícola. A turma que vai falar pra gente. É o cara da cerveja. É que a gente, assim, eu lido... O nosso brinde ali é tábua de carne. Faz churrasco e leva uma tábua pessoal. O próprio cliente já chega com essa postura. Eu procuro sempre me adaptar, obviamente, né? Faz aquela leitura. Não, esse aqui já não é mais, vamos direto ao assunto, mas a maioria, não, você tá aqui, toma um café, como que estão as coisas, tá viajando bastante. Começa a jogar a conversa fora. A hora que ele dá um espaço, aí sim a gente pega e puxa, vamos falar de negócio. O Danilo falou isso, fala muito disso, assim, é o vendedor do café com bolo. Porque às vezes cansa. Às vezes o cara fala tanto da vida, a questão de cansa. colocar tempo ajuda. Você fala, cara, eu tenho um compromisso posterior, eu consigo ficar aqui mais meia horinha. Posso tirar umas dúvidas? Só para eu depois não ter que te ligar e falar tudo de novo? Aí geralmente é pedido de permissão. Pô, e se você conduz, inclusive corporalmente, né? Ele responde. Né? Ele não vai nem perceber e vai te adorar. Sim. Porque você não tá forçando, né? São muito legal. E essa condução, então a gente coloca tempo. Eu tenho até tal hora e eu comunico logo de cara. Cara, será que eu consigo? De várias formas. Será que eu consigo estar em Piracicaba às 6h30? São 4h30. Nossa, eu tenho que sair daqui às 15h, viu? Não quero saber como é que você tá. Eu inverto, eu puxo, porque eu já sei que pra ele é importante falar. Falou, eu já sei mais ou menos. Então, deixa eu tirar uma dúvida, só pra eu não voltar embora sem umas informações. Eu tenho 4 perguntas pra te fazer, tudo bem? Você vai aqui, o olhar lá. Não, tudo bem. Se ele falar não, pode acontecer. Não, mas é que eu queria, então eu vou fazer assim. Eu vou te ligar amanhã só pra tirar essas dúvidas, pode ser? Pode. Hoje a gente conversa, porque ele pede. É muito surreal isso, né? O brasileiro é meio carente, ao mesmo tempo que ele é caloroso, ele quer desabafar. Muita gente vai sabendo, né? E muitas vezes, se ele perceber que você não tá ali, não tá prestando atenção e quer vender pra ele te corta. Então precisa, né? Se você cortar 2 vezes a historinha e começar a querer vender, ele já... Cadê? E tem a questão da faixa etária também, que contribui bastante. Normalmente as pessoas um pouco mais velhas, ela tem uma tendência a estar no modo afável, que é contar da vida, que é gostar de se aprofundar em assuntos cotidianos. E se ela perceber que você não está ali, ela te corta. E você perde espaço. Eu entrei em uma empresa outro dia, já tem alguns anos, na verdade, que nem consultor entrava lá. Nenhum. O dono era o tio e o sobrinho que estavam querendo me contratar. Ele falou, você tem que passar agora o último crivo do meu tio. Fundador da empresa, e assim, nunca deixou nenhum consultor entrar. Ainda mais no comercial, que é a menina dos olhos dele. É muito bom você me falar isso, né? Me dá muita confiança. Você queria me motivar? Qual era o seu intuito? E eu entrei na sala dele, ele tava sentadinho assim, e atrás tinha uma foto dele com um peixe. Ele tinha um pouquinho, mais ou menos a minha altura, eu tenho 1,56 m, eu sou baixinha. Mais ou menos a minha altura, e atrás, então, uma foto dele com um peixe maior que ele. Geralmente você entra na sala, estica a mão, né? E eu entrei na sala, eu bati o olho nele e subi o olho pra foto. Isso é técnico. Bati o olho nele, fiz assim, com a mão, subi o olho pra foto, não dei oi primeiramente. Eu falei, seu fulano, olhando pra foto dele. Até que o senhor pagou pra sair com essa celebridade na foto. Quebrou o cara. Tinha mensagem do sobrinho dele, ele falou que até que enfim eu trouxe uma pessoa boa. Ele contou de pescaria, ele perguntou se eu pescava. Eu não minto. Eu não vou falar pra ele uma coisa que um dia depois eu falei, eu não... E assim, já foi quando eu pescava, não pegava no peixe. Ficava aqui pra alguém pegar. Eu não consigo. Mas eu não entendo nada. A linha pra mim é tudo igual. Não, ele me deu uma aula de pescaria e ele foi. Depois eu entrei no negócio. Falando, eu tenho até essa mesma... É muito... Mas eu preciso tirar algumas dúvidas. Até porque eu não quero entrar aqui se eu não sentir que vai valer a pena pra vocês também. Eu não quero vender só, nem vivo só de venda. Entregar.
Então, eu notei assim, poxa, pra ele ter uma foto, ele tem tanta gente da família que pode ser importante, depois do peixe. Você concorda que o peixe é muito especial? Não adianta eu falar de mais nada, senão daquilo que tá evidente. E foi, assim, outra experiência muito legal. Validei o que é importante pra ele, sabe? Ele aqui e o peixe aqui, ó. O Rodrigo falou isso esses dias pra gente. O Rodrigo é o cara que eu quero que vocês vão conversar lá Legal. da MG. Ele fala muito isso, ele foi vendedor por muitos anos. E fazia venda, rodava o mundo todo. China, Estados Unidos. E ele falou que tinha uma história muito parecida. Ele entrou, ó, esse cara é muito ruim. Ele falou, todos os vendedores que foram antes de mim falaram, ó, esse cara é ruim. Ele não vai te entender bem, é só resposta sim, não, só resposta fechada, não vai trocar ideia. Então você vai lá porque é pra cumprir tabela, porque a empresa quer que a gente passa, mas esquece, não vai sair nada. Aí ele falou, beleza, fui desarmado. Cheguei lá, o cara tinha... O Rodrigo é apaixonado por carro. E lá via foto de um carro antigo. Esse carro aí é motor tal ou tal? Acabou. Falamos de carro, 1 hora falando de carro. Vem, sai de lá, ele me pediu pra vender pra ele. Eu vendi pra ele. Outro dia um cliente nosso falou assim, escuta, eu não conseguia falar com essa empresa. De repente, eu não fui falar com ele mais sobre o meu negócio. Eu notei que ele está montado num cavalo na foto de WhatsApp. E eu perguntei, ele fez alguma pergunta... Qual o nome do cavalo, né? Esse cavalo é seu, é? Pergunta do cavalo. Ele falou, gente, ele nunca me respondeu. Para falar o cavalo, ele me respondeu. Só que assim, não é uma regra. É muito questão de ir testando e sentindo. Geralmente... abre portas, mas você não adianta ficar nisso também e não saber sair. Você fica lá falando do peixe, do pneu do carro. Tem um cliente nosso que gosta. Aí você vira amigo, mas não vende nada. Isso é muito. Muito por isso. A técnica me ajudou, porque eu era muito legal e ficava nisso. A pessoa teve uma vez, isso foi antes de aprender, né? De ir para a escola de venda e aprender. Uma empresa grande. Eu vendia treinamento de alto impacto emocional para líderes. Então era uma coisa assim para você testar mesmo só. E aí eu fui para uma empresa grande fazer uma venda, eu tinha, sei lá, 21 anos. E aí ela falou assim para mim, Priscila, eu tenho 12 líderes, isso era uma boa quantidade de pessoas para uma empresa sua. Eu tinha 12 líderes para colocar no seu treinamento. Só que para liberar os 12, eu preciso que você me dê 3 cortesias. Eu tinha 21, até 3 eu ganhei 12, porque os 3 são da RH, os 12 são do meu chefe. Negociar com o meu chefe, não com ela. Eu não sabia negociar com ela, mas fui com ele. Falei, escuta, se a gente der 3 vagas para eles vão mandar 12. Olha que negócio bom. 3 por 12. Fizemos uma negociação de cobrar o mínimo possível para aquelas 3 vagas e foi, para mim, um ótimo negócio. Eles foram pro treinamento, passou, eu fui lá e eu colher feedback, porque eu sempre tive essa coisa de... E aí? Eles amaram. Maravilhoso. Eu falei, mas tá aprovado os 12? Ela falou, tá, no mesmo preço que você fez esses 3, tá, senão não. Eu falei, o quê, moça? Como é? Se você fizer a mesma condição, eu mando 12, eu não consigo mandar ninguém. Ou seja, se você pode me dar um desconto aqui, você pode me manter esse desconto. Então, quando eu cheguei para aprender venda, eu já tinha também apanhado tanto, que eu falei, eu preciso pegar isso aqui, me agarrar com isso, que alguma coisa vai ter que dar certo. Hoje eu consigo entender, né, depois disso, onde foi a questão. Mas é muito comum, eles prometem mundos e fundos para você ceder, você sai de um que ele entrega aquilo. Isso com o cliente. É técnica. Quando você sabe, você consegue equilibrar isso, né? Com certeza. Vendedor tem muita história. Né? Nossa, se puder. Não fale. A gente fala bastante. Muito bom. Mas é um grande aprendizado. Tem história. Tem história. E cada empresa é uma história diferente, uma cultura diferente. Então a gente vai dando por situações, né? E sempre vai enriquecendo. Sempre a gente aprende alguma coisa diferente. Estamos com empresários também diariamente, né? Então, às vezes a gente passa por desafios aqui que são outros cenários. E essa própria é muito rica, né? Muito. Então, é um aprendizado diário. Sim. E é realmente uma troca. Não, e ainda mais vocês que trabalham com segmentos, às vezes, completamente distintos. No meu caso, é um segmento. Às vezes é uma empresa concorrente da outra. E todo mundo olha por cima da porta, do muro e olha o que eu estou fazendo para fazer igual, né? Então você já sabe até o que você vai oferecer ali. Mas no caso de vocês, é muito dinâmico, porque tem essa diversidade de portfólios de produtos completamente distintos e a forma de lidar é distinta. Um que pode ajudar o outro ali, isso acontece, de recomendarmos contatos. Porque aí como vocês fazem essa consultoria muito próxima, acaba virando um network muito profundo, né? Às vezes a gente acaba, não sei se vocês já ouviram falar sobre cliente oculto, né? A gente aplica cliente oculto em alguns segmentos, então a gente... Como tem muito contato, porque está nas empresas, né? Fala, olha, vamos tentar fazer uma cotação com essa empresa aqui, para entender qual que é o tipo de abordagem, qual que é o tipo de comunicação
a gente alinhar, fazer um relatório em cima e alinhar as percepções. Então, e nossa, isso enriquece demais, né? Então, é um treino para quem está comprando, o que eu pergunto? Um treino para quem está realizando a venda. A gente pegou um contato nosso e colocou para conversar. Ela é da área de técnica, né? De produção, líder lá, coordenadora. Colocou ela para conversar. Ela pode ser cliente de um cliente nosso. Ele falou, eu estou dizendo o que eu faço, mas para quem eu falo não vê valor tecnicamente. Eu falei, bom, para eu ajudar a tradução, eu preciso que quem entenda me traduza, para eu transformar isso numa linguagem comercial. E ele não sabe muito técnico, falando igual. A gente colocou uma pessoa técnica que falou, não, a abordagem dele não dá para entender a tradução, nem traduzir. Então é um trabalho diferente, eu preciso primeiro que quem entende tecnicamente compreenda, porque aí eu posso explorar isso. Isso é networking, a gente pega daqui, coloca aqui e fala, não, fazer uma força-tarefa, mas nem... Esse caso foi muito interessante, porque na reunião com os diretores, assim, vem aqui, vamos lá, né? Nós descemos lá na produção para falar com a equipe técnica deles, que não são do comercial. Ele explicou pra gente numa linguagem tão simples que escute. Então, eles vão falar. Então aquela empresa pode comprar esse produto. A gente estamos entendendo que sim, então. Sim, então, agora... Então, assim, a gente vai até a produção para entender, né, de como é que é essa venda. O que é isso? Se você soluciona um problema, se a empresa tem um problema, acho que tem tudo para dar certo, mas a comunicação não está clara. E falar, agora nós estamos começando a entender o que é que vocês fazem, o que é tipo de produto, o que é esse tipo de serviço. E investe, aí você fala assim, em muitos cenários investe em feira, em muitos cenários investe em marketing, mas a hora que bate... O problema é a comunicação. Para ter uma boa negociação como vendedor, é importante entender o lado do comprador. Vocês fazem essa análise e passam isso para a equipe que vocês estão treinando de vendas? Vocês também trabalham com esse lado de compradores? Ou é só o nosso foco é vendedor, mas a gente também acaba trazendo técnica de comprador a nível de aprendizado. A gente já fez curso de compras, né, e acaba tendo outra... E eles estão fazendo curso de vendas para também... Fica nisso, né? É o xadrez 4D, né? Então, tem que ter uma perspectiva do outro lado, mas eu volto a dizer, muitas vezes o foco é o comprador, mas o comprador ele só vai negociar a hora que já foi passado por um crivo técnico, e muitas vezes eu tenho que chegar na validação, na revisão desse crivo técnico, porque é como se eu dissesse assim, eu quero comprar um celular, e o comprador vai lá, é um celular, ele tem que ter tais configurações e tais pontos, ok. Quando eu vou no crivo técnico, eu preciso entender para que esse celular vai ser utilizado. O comprador não está nem aí para isso. Então, quando eu entendo para que esse celular vai ser utilizado, muitas vezes quem definiu esses parâmetros nem sabe que tem tecnologia melhor do que o que ele pede. Ele vai pelo que ele já ouviu falar ou conhece, por indicação. Então, quando eu chego com essa disposição em ajudar, que a Gé falou, e eu vou em quem me interessa com linguajar assertivo, eu vou explicar para ele e entender com ele se o que ele está pedindo é o que ele precisa. Porque muitas vezes ele vai pagar menos, só que ele pode economizar muito mais investindo um pouco mais. Então é essa... Sabe o que eu gosto muito que a gente fala? Quando a gente vende alto valor agregado, o meu trabalho mais que vender é educar, ensinar o meu cliente a comprar. Acho que isso resume tudo o que a gente faz. Ensinar a comprar. Não dá para eu ensinar um comprador a comprar. Muitas vezes porque o que ele quer é só entregar. Ele às vezes é remunerado por economia. Sim. Né? Então, como é que eu quero falar? O KPI dele tá tudo em economia. E um dos maiores desafios que a gente vê é essa falta de pergunta e curiosidade do vendedor. Então, não dá porque é preço. A gente já viu cenários de que qual que é o maior empecilho, né, para você fechar uma venda? O meu produto é o mais caro do mercado. Vamos pensar, quem são seus concorrentes? Com quem que você briga? Às vezes a pessoa nem sabe quem é o concorrente, nem sabe quais são os diferenciais dela e está falando que é preço. E, na verdade, a empresa às vezes não é preço. A empresa está desistindo de comprar porque fez uma reserva de investimento errada. Então, às vezes, provisionou um investimento, sei lá, de 30 mil para aquisição de um produto, o produto no mercado custa 80. Então, e ter essa clareza, como é que eu faço para educar? Primeiro, eu preciso entender se o que ele quer é realmente o que ele precisa. Como é que eu faço isso? Perguntando. Aí entra o SPIN, que a gente gosta demais, e desenha esse processo dentro das operações comerciais para que ele consiga, de fato, refinar e passar essa educação para o cliente. Aconteceu de que, eu tento entrar nessa empresa, essa empresa compra um produto inferior que tem uma vida útil muito menor do que a minha. E a minha, por, sei lá, R$500 a mais, a vida útil é de 1 ano a mais. A gente já viu Você já perguntou? Será que a pessoa sabe disso? O cara técnico às vezes nem sabe disso, sempre comprou daquela marca
troca mensalmente, às vezes, porque sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre foi assim, exatamente. Tem um ponto assim, às vezes a gente pergunta, ok, o que o seu cliente vai considerar nessa compra além do preço? Eu não sei. Você não sabe. E você não é o mais barato? Vai lá e pergunta pra ele. Além do preço, quais fatores vocês vão avaliar na hora de decidir sobre esse item? Pergunta. Não, mas você não perguntou lá atrás, você vai ter que perguntar aqui na negociação. Porque se ele falar que é só preço, e se eu ouvir isso, Pri, fala pra ele assim, então só pra eu entender. Se eu combinar e não cumprir, se você pagar o mais barato, tudo bem? Não, então o que você vai considerar além do preço? Eu tenho que ter informação, e vou fazendo a costura, né? Se a gente tem o propósito que a gente falou muito claro, porque se eu tenho ajuda de ferramenta, é muito legal trabalhar. Entende? Porque a gente curte ainda o processo. Tô curtindo, tô curtindo ver o cara no Cazaquistão. Tô curtindo, a pessoa me ligar, né? O cara sofri muito tomar um não, esse caso que eu contei, tem vários outros. Um dia se a gente sentar, tem muita prosa. Não, eu fico com aquilo na minha cabeça. Mas tem tudo, ele gostou, a gente encaixou esse processo. Dou muito valor, espero que a gente curta isso por muito tempo ainda. Muito bom. Falamos. Tudo isso pra falar que não tem uma receita pronta. Não tem uma pílula No mágica. fim da fritada, contrata elas. Basicamente é isso. Não existe uma receita pra vender. Não tem. Tem que ter recurso, eu acho que é como carta na manga. Eu preciso de recurso. Exatamente. É a caixa de ferramentas. É caixa Pô, de agora eu preciso de um ferramentas. alicate, agora eu preciso de uma chave de boca. É legal. A gente faz essa analogia e fala pro dono assim, a tua equipe tem uma caixa de ferramenta adequada? Engasopa. Eu falo, mas independente disso, você sabe onde está o ralo? Quando você olha para os seus indicadores e você vê que tem ralo, você sabe onde está? Não. Então a gente tem que rever isso aí. Onde é que está o ralo? Você tem que ir lá e falar, tá aqui, para eu poder ajustar as ferramentas. Né? Pra saber qual é o problema. E a ideia de olhar o ralo não é para apontar o erro, não, de forma alguma. É para fazer uma ação para sanar o problema. Não, né? comprar a Mas falha pra resolver. Mas a gente vê até uma certa resistência do departamento comercial para aí vai vir o nosso erro, né? E não é essa a Então, ideia. mas isso é uma questão cultural, né? A gente está muito acostumado. Eu fiquei 10 anos numa empresa coreana. A conversa nunca era, deu merda, Só como a com a gente solução resolve. do problema, né? O foco era sempre assim, deu merda. A gente levava problema, às vezes de fiscal, atrasava imposto. Tá, de quem que é a culpa? Eu falei, como assim? Você apurou certo ou te passaram informação errada? Me passaram, beleza, então o problema tá lá. Não, mas o processo tá quebrado. Não, o problema é do compras que não fez certo. Deixou. Não, mas a gente pode melhorar aqui, dar um treinamento pra compra. Não esquece. Já resolvemos o nosso problema, não é meu. Uau! Coreano lá eu aprendi o TMR. Tirar o meu da reta. TMR, tira o meu da reta e segue. Empresa multinacional em setor administrativo. A gente já viu o termo eu sou pioneiro, né? Que é peão com engenheiro. Agora sei o melhor. TMR. TMR, eu gostei. Tirar o meu da reta. Eu ensino isso para algumas pessoas. Dependendo da pessoa que eu tô conversando, tem pessoas que absorvem muito o problema. Eu trabalho com alguns clientes que eu dou uma consultoria mais próxima e tal. E aí tem as meninas que elas absorvem muito. E eu vejo que isso é uma característica de algumas mulheres. Absorvem muito. Nossa, Cleiton, o cliente ligou aqui e a mulher tá quase chorando. Eu falei, calma, o que aconteceu? O cliente fez errado e agora a gente vai ter um prejuízo. Quem que errou? O cliente. Tira o seu da reta, passa por e-mail, fala que foi ele que errou. Você não pode segurar essa bronca. Você não tá no momento de debater melhorias. Você tá no momento de tirar o seu da reta. Tira. É legal você falar isso. A gente teve numa empresa no passado e o cara falou assim, eu prefiro trabalhar com mulheres. Não, minto, invertido. Eu prefiro trabalhar com homens. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a mulher se apega demais. Eu falei, tenho a parte ruim, que às vezes ela se apega demais no que não precisa. Mas uma pessoa que se importa, ou ela se importa ou ela não se importa. Sim. Então, usando o comparativo dele, porque eu tenho uma visão até diferente da dele, né? Usando o comparativo teu, ou eu me importo ou eu não me importo. Então, você concorda que muitas vezes você tem uns caras na tua equipe que se eles não se importam com isso, que os exemplos que ele deu, pode ser que eles não se importem com outras coisas que para vocês são importantes. Será que não vale a pena revisar o que você tem de cultura dentro da tua empresa? Como é que você pode alinhar e achar um equilíbrio disso? E esse TMR seria maravilhoso, sabe? Tem um equilíbrio entre vou assumir, me importo e TMR. Então, você começa a separar pro perfil também, né? Exatamente. O que é o que? Aqui eu quero uma pessoa que abraça mais. Exatamente. Meninas, pra gente fechar, deixa o contato de vocês aí, são pessoal. É porque a gente tá segurando vocês aqui já quase 10 horas. Sim. A gente usa mais LinkedIn. Tudo é via Educa, só que via com W-I-A, Educa. Tem o nosso site, vieduca.com.br.
BR, tem o LinkedIn, tem o Instagram também, isso, Via Educa. Não é difícil conseguir telefone nosso, se quiser tirar ideia, trocar ideia, tirar dúvida no site. No site tem também, que a gente é muito acessível, né? Nessa busca de experienciar, né, de entender, de aprender, a gente é muito acessível. Bom, Isso aí. então tá. Semana que vem Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.